pushing like, aye, aye, aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Ok, bom dia, bom dia. Eu não tô vendo a carinha da maioria de vocês. Se vocês quiserem ligar o vídeo, me sinto um pouco melhor conversando com pessoas que eu tô vendo. Bom dia, gente. Todo mundo me escuta bem? Sim. Legal, legal. Aliana, tudo certo? Vamos começar? Tudo certo, querido. Vocês estão vendo meu vídeo? Eu não estou me Sim. vendo. Uhum. Ah, bom dia, bom sábado para vocês. Muito feliz de vocês estarem aqui. Pode continuar. Bem-vindos, bem-vindas, gente. Meu nome é Ana Luísa Gabatelli. Eu sou a diretora da Escola Vila Brasil, né? Então, sou a diretora e a facilitadora desse curso, uma das facilitadoras, né? Como vocês já devem saber, esse curso vai ser guiado por mim e pela Aliana Aires, né? Especialista em Fat Studies, e enfim, ela vai falar um pouquinho mais para vocês hoje. Eu queria agradecer a presença de todos. Como vocês sabem, nós abrimos inscrições tanto de ouvintes quanto de participantes. Nós temos um número total de 20 pessoas participando e algumas pessoas vão participar por meio das gravações, porque, né, todo mundo sabe que professor dá muita aula no sábado, né? Sábado de manhã, então, professor de língua, assim, acho que é a agenda mais cheia. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Esse é um curso que foi criado com muito carinho. Foi pensado para que seja simples, informativo, ok? E como a maioria dos cursos que a gente oferece de capacitação para professores aqui na escola, esse curso entra no nosso escopo do projeto Materialize. E o projeto Materialize, ele tem um objetivo a longo prazo de criar um banco de materiais de domínio público, em que professores possam trocar, enfim, trazer materiais mais inclusivos, diversificados. Então, a gente trabalha com várias questões, né? A gente já, inclusive o professor Maurício, que está aqui com a gente, está com a câmera desligada, mas ele está aqui, ele foi um dos facilitadores do curso de elaboração de material didático com foco étnico-racial. Aí nós temos esse agora, né, de comunicação não gordofóbica. Estamos elaborando com audiodescrição de imagens para cegos, né, ensino de línguas para cegos. Também vem aí um curso de pedagogia queer, ok? Então, assim, a ideia é que a gente crie... Tudo bem, Maurício, não tem problema, não ligar o áudio. O áudio no vídeo. E aí, então, esse é um projeto que a gente criou com muito carinho, esse curso de hoje. Hoje, quem vai conduzir a maior parte do curso vai ser a professora Aliana. Eu vou entrar em alguns momentos. E eu espero que vocês gostem. É um curso que vai ser curto, mas eu acredito que vai expandir muito, assim, a visão de vocês em relação ao próprio ensino, aos materiais que vocês utilizam, e até como na sua vida pessoal, assim, né? Então, vamos começar, Aliana? A Aliana vai se apresentar no meio do caminho. Ana Luísa, pode deixar de compartilhar a música, porque aí eu vou poder... Claro, desculpa. Vai lá. Tá certo, querido. Não, sem problema. Eu estou muito feliz, não sei porque eu não estou me vendo aqui. Estou vendo agora. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Eu já falei no vídeo de apresentação, mas volto a dizer que é uma iniciativa muito bonita. Eu sou professora, eu sou doutora em Comunicação e Práticas de Consumo pelo PPG-Com da SPM. Então, estou acostumada a dar aula para alunos de marketing, publicidade, comunicação, moda e design, principalmente, moda e design. Então, assim, é muito legal estar participando dessa iniciativa, porque eu sou uma ativista gorda e eu sei como é complicado falar desse tema, como é delicado, como existe uma instância médica que muitas vezes não compreende do que a gente está falando. A gente teve alguns ataques quando a Ana colocou as dicasinhas lá, e eu até preferi nem responder algumas coisas, porque eu já estou acostumada a ter esse tipo de ataque. Infelizmente, é uma não compreensão do que a gente está falando, né? Eu sempre acho bom ratificar que aqui a gente está falando do âmbito social, das práticas comunicativas, da empatia, da sociabilidade, do ser humano, está pensando nos direitos humanos. Aqui a gente não é médico, a gente não está
dizendo se uma pessoa tem uma doença, não tem. Não é essa a questão que a gente está trabalhando. Eu sempre digo isso em todas as minhas palestras. Eu não sou médica. A obesidade, sim, é uma doença que acarreta outras. Pode ser um problema sério, pode não ser. Algumas pessoas têm obesidade, não têm doença alguma. Muitas pessoas têm. Como existem magros, gordos, enfim. Não é essa a questão. A questão é que a obesidade é um fator, é multifatorial, todo mundo sabe, hoje em dia existem vários fatores genéticos, existem 30% das pessoas que têm obesidade mórbida no mundo, que consomem até 1.200 calorias. Esse é um dado médico, vocês podem pesquisar em várias revistas. 1.200 é muito pouco. Ou seja, é um tanto que quando eu vou no médico me passam uma dieta de 1.200. Imagine pessoas com obesidade mórbida grau 3, segundo classificação médica, ou seja, muito, muito gordas, e que consomem até 1.200, ou seja, coisas que a medicina não deu conta, porque se ela tivesse dado conta, não existiriam pessoas gordas, já que ser gordo não é bom. Então, assim, é muito complicado quando a gente prejulga uma pessoa sem saber do... Pode ser porque come muito, mas pode ser porque tem uma doença, pode ser por diversas razões. Então, assim, eu acho até muito temerário as pessoas simplesmente enxergarem o gordo como uma pessoa doente, quando existem milhares de fatores causadores da obesidade. Como você, em sala de aula, todo professor teve um aluno gordo, ou tem mais de um, já que a gente tem a obesidade hoje em dia como uma epidemia global. A gente está falando muito desse nome epidemia, mas é uma epidemia desde a década de 60, pela OMS, né? A OMS, inclusive, prevê que em 2025, ou seja, daqui a 5 anos, a gente vai ter 700 milhões de pessoas obesas e 2,5 bilhões de pessoas com sobrepeso, né, no mundo. Então, assim, a gente está falando de uma porcentagem gigantesca. Aqui no Brasil, 55,7% da população está com sobrepeso ou obesidade. A gente está falando de mais da metade da população. Então, como que a gente não vai tratar esse tema com muita delicadeza? Como que a gente vai simplesmente ignorar e chamar essa pessoa de doente e mandar fazer uma dieta e excluir esse cidadão? É uma questão de direitos humanos, das práticas do convívio humano, sem sequer saber a razão da sua condição corporal, né? Porque é uma condição. Muitas pessoas acham que a transexual, questões raciais, o negro, sim, são condições. Você nasce assim, o gordo não, ele fica assim. Infelizmente, o capitalismo diz que a gente fica assim por escolha, né? E não preguiça, é a verdade. Né, amiga? Preguiça, e não fracasso. É a verdade. Todos os gordos já tentaram dietas e falharam e não conseguiram emagrecer. Emagreceram, perderam peso de novo. Hoje a gente já tem 30% dos gordos que fazem cirurgia, das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, voltam a se operar, uma nova cirurgia bariátrica. Então o problema é muito maior para a gente simplesmente dizer que é falta de vergonha na cara. Eu fico impressionada como as pessoas falam isso facilmente. Infelizmente, esse tipo de fala vem de quem nunca passou pelo problema. Não sabe que é uma questão muito, muito complexa. Mas, enfim, vamos começar aí a fala. Vamos lá. Você vai compartilhar? Vou compartilhar. Posso compartilhar, né, Aninha? Claro, por favor, vamos lá. Ana vai explicar um pouquinho. Já entrou, Ana? Como vai funcionar? Tá abrindo. Uhum. Você coloca em tela cheia? Coloco. Não, você tem que colocar em tela cheia primeiro. É só para a gravação ficar melhor. Certo. Ok. Você nem mostrou a capinha da apresentação, que tá tão bonita. Volta lá para as pessoas verem. Vamos voltar para ver. Ana, eu fiz tanto carinho. Tá linda mesmo. Eu acho que você já pode trabalhar também com designer gráfico. Eu gosto bastante dessa área. Então, gente, então bem-vindos, né, ao nosso curso. Bem-vindas e bem-vindos, bem-vindes. A comunicação não gordofóbica na produção de materiais didáticos. Como eu já falei, esse curso vai ser facilitado por mim, né, Ana Luísa Gabatelli, e a professora Liana Aires. Pode passar um slide, amiga, por favor. Esse material vai ser compartilhado com todo mundo, ouvintes e participantes. E aqui nesse índice é onde, se vocês quiserem revisitar alguma informação do curso e tudo mais, fica mais fácil de vocês encontrarem informação, tá bom? Esse índice foi feito para vocês. Pode passar. E agora eu vou explicar como que vai funcionar o curso como um todo. A gente tem 2 encontros ao vivo, então é um curso de 10 horas, é um curso curto, tá? Então é um curso simples, curto, mas eu acho que a forma como a gente criou
vai trazer muito, vai instigar vocês no trabalho de vocês e vai influenciar bastante. Então, esse primeiro encontro de hoje, a Aliana vai conduzir, vai falar sobre gordofobia, lipofobia, significado da gordura, vai trazer também a história do corpo gordo na mídia, valorização do corpo gordo e práticas não gordofóbicas. Esse vai ser o foco. E a gente vai analisar alguns materiais também didáticos e a gente vai contar com a participação de todo mundo. O encontro 2 vai ser facilitado por mim a maior parte do tempo, e a ideia é trazer a parte pedagógica, né, a parte do ensino de línguas, trabalhar com a linguagem, a escolha de materiais, como pensar o material, ok? Que essa é a minha especialidade. E aí a gente tem, para os participantes apenas, a gente tem atividades na plataforma Canvas. Então, após hoje à tarde, porque logo após esse curso, eu tenho um outro curso que eu estou facilitando. Hoje à tarde, todo mundo vai ter acesso a essa plataforma, vai estar todos os materiais lá. A gente fez uma lista, uma biblioteca com textos, sites, várias fontes de informação sobre o tema. E a gente vai ter fóruns, né? Fóruns de apresentação, fóruns de discussão e também a parte de produção de materiais. Isso para as pessoas que se inscreveram como participantes, tá bom? Então, como eu falei, vai ser um curso simples, mas eu acho que vai ser bem legal, tá bom? É isso. E lembrando, eu peço para vocês ficarem com o microfone desligado durante a nossa apresentação agora. E quem tiver pergunta pode colocar no chat, que a Aliana vai estar falando, e eu posso passar as perguntas para ela, tá? A gente é bem informal, então, assim, em qualquer momento vocês podem fazer perguntas. A ideia é que seja bem fluida a nossa interação hoje, tá bom? E, de novo, agradecer vocês a estarem aqui 9 horas da manhã para fazer esse curso tão lindo. É isso aí. Vamos lá? Então, é como a Ana disse, vai ser uma imersão ao corpo gordo muito rápida, mas que vai abrir os horizontes de vocês. Eu espero realmente que abra os horizontes de vocês. Não tenho dúvida que vai abrir para pensar em coisas que talvez a gente nunca parou para pensar e que é normal nunca ter parado para pensar, porque a gente é ensinado, sem querer, a odiar o corpo gordo. Todos nós somos ensinados, inclusive eu já odiei. Quem nunca odiou ganhar quilinhos, né? Amiga, eu só esqueci de uma coisa. Eu acho que você não compartilhou o som do seu computador. Você consegue ver o menuzinho aí em cima? Menu em cima? É. Daqui? Acho que você vai ter que... tá vendo? Você abriu o menu, aí tem umas 3 pontinhos. Coloca 3 pontinhos e coloca Share Computer Sound. Porque a gente tem vídeo, e aí... Share Computer... Ok. Tá, beleza. Okay. Pode continuar. Certo. Então, aqui foi só um retrospecto para me apresentar um pouco melhor, né? Eu já me apresentei como profissional, sou doutora em comunicação e práticas de consumo, tive a oportunidade ao longo do doutorado de fazer um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, onde eu tive contato com enorme bibliografia sobre o corpo gordo. Lá nos Estados Unidos, eles têm um grupo de estudos que chama Fat Studies, é uma área do conhecimento, já estão, inclusive, implantando mestrado e doutorado nisso, que é o que estuda os Fat Studies. Muita gente me pergunta, assim, e tentando resumir ao máximo, já que é um curso curto, eu diria para vocês que é uma abordagem ao corpo gordo não clínica, uma abordagem sociocultural. Pensar no gordo sob outros aspectos que não o clínico, como ele se insere na sociedade, a discriminação, o estigma que ele enfrenta. E é muito interessante a quantidade de publicações que eu encontrei nos Estados Unidos e que me motivaram a pensar em construir, junto com outras pesquisadoras, a gente já tem algumas pesquisadoras, a gente tem um grupo de pesquisa, eu coloquei para vocês no Instagram, vocês podem acompanhar, os estudos do corpo gordo, tem a Malu Jimenez, já temos também o Vai Ter Gorda, que é buscando os direitos humanos dos gordos. Então, já existe uma quantidade aí significativa de ativistas e interessados em estudar esse tema. Mas lá nos Estados Unidos é algo grande, que já existe desde a década de 60, pelo menos os estudos do corpo gordo, que são chamados como Fat Studies. Inclusive, eles se auto-intitulam Fat American Studies, que a americana adora, quer dizer que é tudo deles, né, gente? Mas, assim, no mundo inteiro você encontra pesquisas isoladas sobre isso, mas realmente só os americanos conseguiram fazer um slogan e dizer: nós temos um grupo de estudos do corpo gordo sobre um aspecto social. E nisso a gente tem que dar todo o crédito para eles, porque realmente isso está incentivando estudar essas abordagens no mundo todo.
Então, assim, como a pesquisadora já disse, fiquei um tempo em Nova York, tive esse contato e pude estudar a história do corpo gordo na moda, especificamente, que me interessava naquele momento, estudar esse movimento de consumo. Eu fiz um doutorado em consumo, então queria entender o mercado de moda para exemplificar, e eu consegui escrever, inclusive, um livro, né, tenho aqui, né, o de Gorda Plus Size, a moda tamanho grande, em que eu pude resumir um pouquinho dessa minha experiência, que resultou numa tese de doutorado, que eu resumo um pouquinho e transformo em livro aqui, para falar um pouco sobre essa história do corpo gordo e da moda feita para mulheres gordas, especificamente, porque essa era a minha delimitação de pesquisa. Mas a Aliana, quem é mesmo, né? Porque aqui eu só falei da Aliana pesquisadora. Quem é a Aliana, identidade, pessoa? A Aliana é uma menina sonhadora. A Aliana é uma menina que era obesa na infância, né? Segundo classificação médica. Cheguei a pesar 62 quilos com 11 anos de idade, né? Muito. E aí, mas por quê? Eu tive uma série de pneumonias, eu tive 9 pneumonias, eu tive a primeira pneumonia dupla com 2 meses de idade, então, assim, eu era uma criança quase que fadada a morrer, muito fraquinha, então eu tomava tudo que era, a minha mãe dava tudo que era gemada, tudo que era remédio do mundo possível e imaginário. E aí eu tomava muito corticoide por conta das pneumonias, eu perdi 2 anos, eu atrasei 2 anos no colégio, e por conta disso eu me tornei uma adolescente gorda, olha aí, por isso eu devo ter criado genes e até hoje sou gorda. Eu sei muito bem por que eu sou gorda, mas todo mundo vai olhar para mim e dizer, ah, você come muito. Tá vendo como a gente tem que parar para pensar? E aí, de uma criança gorda, eu fiz muitas dietas e me tornei uma adolescente magra, né? Aqui eu tinha, não era adolescente, já tinha passado da adolescência, mas tinha uns 25 anos, né? Consegui ficar até uns 28 anos lutando aí, tomando remédio, fazendo dietas horrorosas, em que eu cheguei para você ter uma ideia, cheguei para um spa uma vez com a minha mãe com 62 anos na época, a gente foi para um spa junto, ela estava com a perna quebrada, ela passava o dia dormindo, ela perdeu a mesma quantidade de peso que eu, que fazia atividade 5 vezes por dia. Então, eu sempre tive essa tendência, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque talvez se eu não tivesse ela, não teria chegado ao entendimento que eu tenho, sobre isso. E aqui, minha foto em Nova York com a Ana, já mais gordinha, claro que de rosto a gente não percebe, mas eu peso 100 quilos. E hoje estou na minha fase mais gorda. Até, inclusive, quero emagrecer um pouco por uma questão de saúde. Em nenhum momento eu estou incentivando ninguém a ficar gordo. Eu estou incentivando um tratamento às pessoas que estão enfrentando ou enfrentam isso como uma condição para a vida toda, porque eu sei que vou sempre enfrentar. E aqui uma capinha do meu livro, que eu até já mostrei para vocês, que foi uma grande conquista que eu publiquei em setembro do ano passado, o livro de Gorda Plus Size. E a moda plus size, para mim, era aquele espaço onde eu conseguia enxergar o estigma do corpo gordo com muita clareza, né? Eu precisei enxergar no consumo. Eu era estudante de consumo, né? Fiz mestrado, doutorado em comunicação e práticas de consumo, e eu queria entender como no consumo eu conseguia ver esse estigma, numa área prática. Vocês devem saber que o mestrado, doutorado, a gente tem que delimitar o tema. Então, a minha delimitação foi no mercado de moda, mas eu estudei de forma ampla o estigma e a gordofobia. Por que esse curso existe, né? Vamos ver um videozinho? Topam? APC Faria. Dá para imaginar gente comum, gordinha, careca, míope, ganhando um bom dinheiro para fazer comercial de televisão? Pois é, isso acontece cada vez mais. São pessoas comuns. Ninguém aqui tem rosto para capa de revista ou comercial de televisão. Será mesmo? Tá vendo aquela gordinha ali? Você acha que ela tem condições de fazer algum comercial de TV? Menina, tá louco essa gorda aí fazendo comercial de TV? Mas quem achar isso, caiu do cavalo. Porque a baixinha, loirinha, gordinha, 80 quilos, com cara de bolacha, descobriu na própria feiura a sua fonte de renda. Ela só já não fez propaganda de televisão, como resolveu abrir uma agência que só contrata gente feia. O mercado gosta muito do tipo, porque o tipo marca muito, é muito simpático, tem muito alto astral. O bancário. Entradas às buscas, APC Faria. Esse vídeo é de quando, Ana? Você tem a data? Não tenho, mas é antigo, dá para saber, né? Mas eu posso checar. É coisa da década de 90, pelo 90. Né? Década de 90. É muito bom a gente olhar, porque é impressionante. Isso é uma mídia de massa, a televisão, né? Eu acho que é da Globo esse vídeo, inclusive, porque parecem que são jornalistas globais. Sim. Aí. É e aí você vê uma mídia de massa, né? Um veículo de massa,
publicando uma imagem do gordo tão vexatória, né? Chamar cara de bolacha. Como é que a feiura pode se tornar negócio? E essa associação, que foi o que me intrigou muito no meu doutorado, essa associação entre beleza e magreza, que é uma associação muito nova, muito ocidental e muito contemporânea. Não existia antes, inclusive eu vou mostrar para vocês tempos em que beleza era ser gorda, né? Para você ver como são conceitos voláteis, né? Mas assim, essa abordagem vexatória, e como a sociedade tem essa imagem, né? Então, para que a gente tenha uma sociedade em que reportagens como essa não sejam veiculadas, reforçando a imagem negativa sobre o gordo, a gente pensa uma comunicação não gordofóbica. É exatamente para que isso não aconteça mais, né? Então, o vídeo é para exemplificar essa questão. Amiga, coloca em tela cheia, por favor. Não tá a tela cheia aqui? Não, coloca lá nos 3 pontinhos, por favor. Ah, não, voltou para a tela cheia. É por causa do vídeo. Pronto. Continuando, por que o curso existe, né? Esse foi um layout adaptado da Flávia Durante. A Flávia Durante é a criadora do Pop Plus, que é a maior feira de moda plus size do mundo, que tem aqui no Brasil. E ela colocou uma vez uma colagem muito interessante de imagens de preconceitos, né? São manchetes, né? De títulos de reportagem falando exatamente do preconceito contra o corpo gordo, o que ele pode provocar, né? Homens morrem por falta de ambulância para obesos. Gente, eu tenho um grupo de pesquisadoras gordas, esses dias estavam relatando a dificuldade de, por exemplo, uma ressonância magnética. Eu ainda sou uma gorda menor, né? Eu ainda consigo, eu faço direto ressonância magnética, porque eu tenho hérnia na lombar, e eu consigo entrar, mas eu acho apertadinho. Agora, uma pessoa de 140 quilos não consegue entrar, então ele não faz o exame. Se ele tiver uma doença, ele não detecta, porque a medicina não criou uma maca apropriada, né? Então, ônibus, para passar na catraca de ônibus, muitos gordos têm dificuldade. São coisas básicas, mas imagina você viver num mundo em que você o tempo todo, que é algo que acontece também com outras pessoas como deficientes físicos, mas o tempo todo é um desafio, né? Coisas simples que a gente faz sem parar para pensar, para essas pessoas é um desafio. Será que isso é justo, né? Professora não é considerada apta por estar acima do peso. Quantas pessoas não são contratadas? Questão do concurso público, já temos casos e casos de jurisprudência a respeito disso, né? Com ganhos até agora, graças a Deus, de pessoas que passam em concurso público, não podem assumir, pessoas que são demitidas de emprego por estarem acima do peso. Infelizmente, tem muito assédio moral nesse sentido. O gordo sofre uma violência simbólica o tempo todo e nem sequer é questionado para ele por que ele está gordo, né? Garota de 17 anos se suicida após bullying. Infelizmente, a gente teve essa garota que se suicidou. Uma coisa que me chocou muito é que quando saíram imagens dela tendo se suicidado, eu vi várias mensagens gordofóbicas embaixo. E quem teve que levar o caixão dessa menina? Como é que foi? Gorda desse jeito? E eu fiquei, meu Deus, que mundo é esse que a gente vive, né? Que depois que a pessoa morre por isso, ainda há pessoas fazendo piada. Mas, infelizmente, é esse o mundo. A gente lançou o curso e apareceram piadinhas. A Ana estava assim, ai... Eu digo, nossa, mas isso é nada novo no mundo da gordofobia, infelizmente. É que era eu que estava respondendo as mensagens, né? Gordofóbicas. Alguns dados que talvez ajudem a gente a entender por que esse curso existe também, muito importante, né? A Dove, vocês sabem, há muito tempo já vem se engajando numa perspectiva de apresentar corpos reais. Então, eles acabam se engajando em lutas, por exemplo, pelo cabelo cacheado, outra questão que eu também estou deixando cachear o meu, por corpos reais, né? Mulheres idosas, enfim. Eles fizeram uma pesquisa em 2014 que já mostrava que somente 4% das 6.400 mulheres entrevistadas se definiam como belas. Entre as brasileiras são mais autoconfiantes, 14%, mas é muito pouco, né, gente? 59% das mulheres assumiam sentir pressão para ser bonita. Nada novo também, porque todo mundo sente essa pressão. Essa associação entre beleza e magreza que é muito forte, né? Como entre saúde e magreza. A Universidade de Bristol, em 2017, fez uma pesquisa que mostra que há efeitos na própria percepção corporal na autoimagem, né? De acordo com o peso das pessoas que são expostas na mídia, especialmente nas mulheres. Então, quanto mais a mídia insiste em exibir esses corpos magérrimos que a gente está acostumado a ver, que são, inclusive, esquadros, que me assusta até pensar que a gente é exposto a esse tipo de corpo e a gente nunca parou para pensar que eles podem ser anoréxicos e estar sofrendo de uma doença que é a doença
neurológica que mais mata pessoas no mundo. E ninguém fala da anorexia, só da obesidade. Coisas que estão aí e que têm que ser ditas, né? É maior o número de pessoas que desenvolvem transtornos alimentares. Inclusive, as imagens de gordas que são agora apresentadas na moda plus size, foram feitas pesquisas também, que não estão aqui, mas que mostram que muitas mulheres que têm um peso considerado normal pela medicina entram em depressão quando vê as imagens de mulheres gordas, porque a moda continua seguindo o seu mesmo fluxo. Ela vem de numeração 60 e coloca uma mulher que veste 42 para representar a modelo. Então, quem veste 42, que está num peso normal, se sente enorme de gorda. Ou seja, essas imagens distorcidas que a gente está acostumado a apresentar, só agora são entendidas como doentias, né? Só agora parece que a moda plus size ela vem para entrar em xeque o próprio sistema da moda. A gente passou a vida inteira comprando roupa, consumindo uma imagem de uma modelo que pesava 47 quilos, um peso que nem 5% da população mundial tem, e que era branca, alta, magra, ou seja, esse modelo de corpo que praticamente não existe, que todo mundo luta para obter, e que o mercado de consumo lucra horrores nesse caminho aí de lutar para obter um corpo que nunca vai ser obtido. A Cato, por exemplo, mostrou que estudo com profissionais de alta gerência apontou que dos 16 mil entrevistados, 59,1% admitiram ter algum tipo de objeção na hora de contratar funcionários obesos. Então, são números assustadores, né? Quase 60% levam em conta. Isso não é, infelizmente, uma novidade. O Jean-Pierre Poulin, que é um grande pesquisador francês, né? Ele tem um livro que chama... Depois eu posso até passar uma lista de livros, eu não coloquei porque eu acho que é algo mais profundo, mas ele tem um livro muito interessante que já foi traduzido para o português, que chama Sociologia da Obesidade. E ele vai mostrando vários casos na França em que um candidato com aparência gorda é tirado de circulação em prol de um candidato com aparência magra, né? Não é considerado. E o IPEA, em 2014, aponta o peso corporal. Isso eu acho que é muito importante para vocês, professores de línguas, que lidam muito com crianças, adolescentes, pessoas adultas também, mas a gente, como professor, tem que ter essa noção da educação de base. Então, o peso é um dos fatores maiores para o bullying nas escolas brasileiras, mais nas particulares, inclusive, do que nas públicas. Mais em torno de 50% a 60% dos casos de bullying contra jovens e adolescentes são por conta de gordofobia, né? Nas escolas particulares chega a ser 63%, enquanto na rede pública 54%. Entre as garotas, 34% se consideram muito magras, que se considera muito magro e se sente sozinho quase sempre. Já no caso dos meninos, 19% que se encaixam nesse perfil se sentem da mesma forma. Então, assim, são diversos números que vão mostrando para a gente que o preconceito, o bullying, mais afeta, que é a minha frase que eu sempre falo. A questão não é dizer que a obesidade não é doença, a questão é dizer que o estigma é pior que a obesidade, que mata mais que a própria obesidade. E eu vou mostrar mais à frente para vocês que, felizmente, parece que estão começando, pelo menos um grupo de médicos está começando a entender isso. Que é algo que os Fat Studies colocam. Por exemplo, num livro dos Fat Studies, uma pesquisadora americana chega a dizer, refutar diversas associações médicas que estão incrustadas na gente, e quando eu digo associações médicas, eu não estou julgando a medicina, mas infelizmente há um discurso anti-obesidade que é veiculado pela instância médica que reforça muito mais esse padrão junto com o padrão midiático da moda. Aí eles se juntam e parece que criam visões muito distorcidas, né? O corpo belo, magro, tem que ser magro demais, e aí é isso que é o problema, né? E infelizmente a gente vai enxergar isso aí o tempo todo. Já passamos, né? Cato, IPEA. Esse é um poema de uma grande amiga minha, que morou comigo em São Paulo, e que eu acho que serve para a gente começar essa aula assim, poeticamente, né? Deve ser a idade que me deu esse jeito de ver, mas as pessoas andam me parecendo fisicamente tão previsíveis, tanto que eu já não acho belo o belo que se instaura. Será que a produção em série, as esteiras de produção, just in time, just in case, criaram zilhares de pessoas seriadas, iguaizinhas em sua sem-gracice, e testas lisas sem ruga e sem humor, previsíveis em seus silicones, e pernas e dorsos desenhados, e barrigas tanquinhas e bocas imensas de dar medo em incautas crianças? Basta do corpo óbvio. Quero propor uma anarquice corpórea, um salva aos diferentes, indecentemente normais.
muito, muito bonito, né? Eu gosto, tá na prefácio do meu livro, porque isso é muito importante. Talvez ser diferente é ser normal, né? A gente é chamado de minoria, mas quando você olha esses números que eu acabei de apresentar para vocês, vocês vão ver que o gordo e o obeso são maioria e não minoria. Então, ser normal é um problema. Quem é minoria, quem é quase nada, é aquela imagem que a gente está consumindo e que é veiculada há anos e anos. A imagem da mulher e do homem alto, magro, branco, né, loiro, caucasiano. Esse sim é minoria. Mas ele é colocado e veiculado como normal, enquanto a gente, que é o normal, é veiculado como o absurdo. Então, temos que parar para refletir. Então, a gente passou anos e anos sendo exposto a esse tipo de imagem. Então, assim, ser gordofóbico é natural. Eu sou gordofóbica. Ana, você é gordofóbica? Eu sou. Todo mundo aqui é gordofóbico. Eu tô assumindo isso. Quem disser que não é, tá mentindo. Desculpa. Todos são. Sabe por quê? Porque a gente nasceu... Quando a gente nasceu lá na maternidade, a gente não era gordofóbica. A gente nem distinguia nada. Mas aí a gente é criado numa cultura que a gente abre uma revista, tem uma fórmula para emagrecer. A gente abre uma revista de moda, tem uma modelo branca, alta, magra. A gente assiste um filme na televisão, tem essa mesma imagem da mulher e do homem são protagonistas magros. Quando o gordo existe é em filmes de comédia, e muitas vezes a comédia está em torno exatamente do peso dele, de fazer piada com o peso dele. Então, assim, como que eu vou entender que ser gordo não é a pior coisa do mundo se eu vivo numa cultura que está me ensinando? Você vai na livraria, o tanto, numa banca de revista, o tanto de dieta, o tanto de livro para emagrecer, de revista com manchete para... Sabe, é uma exposição absurda que faz a gente chegar numa coisa que chama lipofobia. O que é lipofobia? É exatamente fobia, medo, pavor. Quem tem medo de gordo? Todo mundo tem medo de gordo. Então, a lipofobia é isso. O Fischer, que é um dos grandes autores que estudou lá no iniciozinho essa questão corporal, ele vai falando, vai desencadear um movimento que chama de lipofobia, que é essa fobia aos lipídios, né? Existe um grupo de pesquisas também lá nos Estados Unidos, que é também dentro da linha dos Fat Studies, que é Fat Materiality, que eles dizem que o nojo, a aversão, a ojeriza que a gente tem ao corpo gordo, ela é comparada à ojeriza que a gente tem ao óleo, à gordura. Aquilo que a gente precisa limpar, que engordura, sabe? Existe uma lógica que é meio que assim, que a gente vai fazendo uma analogia. Infelizmente, isso explica muito da lipofobia, né? A gente vê como aquela coisa que precisa ser tirada, precisa ser arrancada. Então, o gordo, ele não existe espaço para ele existir. Ele precisa ou emagrecer ou ser invisibilizado. Como ele não conseguiu emagrecer, os que não conseguiram simplesmente são invisibilizados. Não existem em sociedade. São pessoas que não têm voz. Não aparecem em lugar nenhum. Quiçá em livros didáticos de língua inglesa, né? Ou portuguesa, ou enfim. Fala. Amiga, o Wilke está perguntando tipo, o que seria esse obeso para você? Porque ele falou assim, porque dentro do Fat Studies nós não utilizamos esse termo por causa do estigma social que causa, e a relação com o corpo gordo e o corpo doente. Então, fiquei curioso para entender o que você considera obesidade. Bem, a obesidade é um termo médico. Eu estou usando esse termo porque eu estou inserindo isso para vocês. Esse termo é o termo que vocês conhecem, né? Mas eu, normalmente, nas minhas palestras, não uso o termo obeso, porque é um termo que a gente tenta renegar. Para os médicos, é uma questão de ter um IMC acima de 35, é considerado obesidade. Aí tem grau 1, grau 2, grau 3. Então, eu sempre falo, talvez tenha falado sem dizer, mas sempre falo o termo obeso, de acordo com classificação médica. Mas a ideia do movimento gordo, do ativismo gordo, é que a gente erradique o termo obeso, que a gente fala simplesmente gordo e tente positivar as palavras. Como eu já tinha dito para você, Ana, o nome gordo não tem problema nenhum, mas a gente é ensinado a odiar o termo gordo o tempo todo. Quem fez essa pergunta? O Wilke. Que bom. Então o Wilke já está por dentro dos termos aí, fico muito feliz de saber que alguém já tem esse conhecimento, porque eu estava na minha cabeça pensando assim, não, vou falar para leigos, então tenho que usar os termos médicos. Que bom, o ideal é que a gente erradique esse termo obeso e use o termo gordo, e positive a palavra, mas até a gente chegar lá é um caminho, né? Então a gente precisa se apoiar com o que a gente tem em mãos. Então, assim, essa história é muito longa, né? Em 1900, por exemplo, eu fazendo meus estudos lá nos Estados Unidos, eu vou descobrindo que desde 1923, por exemplo, a moda, o que é um absurdo, né? Uma coisa que me
uma questão que me instigou, que eu até digo que foi a hipótese da minha pesquisa, né? É que eu ficava imaginando, gente, mas a moda é um negócio feito para dar lucro, né? É um sistema capitalista. Como é que a moda, que é um sistema capitalista, e viu um número enorme, um potencial enorme de consumidores gordos, né, no mundo, desde 1960, aqui no Brasil, a obesidade é tida como epidemia, nos Estados Unidos muito antes. Como é que eles simplesmente ignoraram esse mercado se eles podiam faturar e o objetivo final de qualquer iniciativa de moda do universo do consumo é o lucro? Então, assim, aí eu vou estudando na história da moda. O estilista Paul Poiret, que é muito famoso, em 1923, que, enfim, é um estilista ícone na moda, porque ele que criou o desfile, vários conceitos de moda, a autoria da marca. Ele diz que estilistas não se preocupam com mulheres gordas porque o caso delas não é para ser resolvido pela moda, e sim pelos médicos. Essa afirmação em 1923, que parece meio super preconceituosa, mas que ainda é o mesmo pensamento que a gente encontra hoje, né? Então, assim, já existiam pessoas gordas em 1923 e elas eram simplesmente ignoradas, esse consumidor. E aí que vinha meu questionamento. Mas se a moda vive do lucro e ela ignora, então quer dizer que o preconceito, ou seja, um aspecto sociocultural, fala mais alto que o dinheiro? Então é aí que você vê como a gordofobia é estrutural, tá? Na estrutura social, e como ela é forte, e como ela impede qualquer iniciativa, e como ela exclui as pessoas que estão gordas de uma forma que essas pessoas não têm outro caminho, a não ser engordarem mais, entrar numa depressão maior, se isolarem socialmente. A gente está isolado agora por uma questão de uma doença, de uma pandemia, a gente vê como é ruim, como cria problemas psicológicos. Eu acho bom que todo mundo esteja isolado para entender o que é isolar alguém. Foi isso que a gente fez com as pessoas por muito, muito tempo. Com as pessoas gordas, com as pessoas negras, enfim. Em 1917, ainda antes, olha que coisa louca, ainda antes do Paul Poiret falar isso, a Sociedade Varejista Americana já advertia, olha, 33% do mercado são de mulheres gordas. Vamos criar um mercado de moda para mulheres gordas. Já existia essa intenção. E mesmo assim, hoje são 65%. A obesidade nos Estados Unidos, a obesidade médica, classificação médica, é muito forte, é um dos países com mais obesidade no mundo. Já não é mais o primeiro, mas é um dos com mais obesidade no mundo. Então, hoje a gente tem 65% das mulheres americanas com sobrepeso ou obesidade, segundo classificação médica. Gente, é muito. Mas já era 33% em 1917. E simplesmente a sociedade americana ignorou. A gente tem a Lane Bryant, que é um case de sucesso desde 1915, mas tirando ela, até hoje o mercado americano é o maior do mundo em moda plus size, mas ainda é muito pequeno perto da moda tradicional. Existe um travamento, existe um preconceito sociocultural que impede qualquer iniciativa de mercado, de um potencial enorme de mercado. Em 1917 já se dizia que seria a bola da vez, e até hoje está se dizendo que o mercado plus size vai ser a bola da vez, e ele nunca se torna a bola da vez. E a moda plus size é super preconceituosa, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Por exemplo, aqui no Brasil, em 2010, a gente teve a primeira revista de moda plus size, para quem não saiba, que foi capitaneada pela Marcela Elizabeth, que é a presidente da Associação Plus Size Brasil. Existe isso, gente. Para quem não sabe, existe uma Associação Plus Size Brasil, que é capitaneada pela Marcela Elizabeth, ela é a presidente, eu até sou conselheira, e a ideia é apoiar microempresas que estão trabalhando com moda plus size. E ela criou essa revista. E o interessante é que essa revista só teve 4 edições, né? Já era a Fabiana Carla, que aparecia como uma das poucas gordas que protagonizam aí, mas sempre no universo cômico, né? Eu brinco que o gordo não podendo ser bonito o suficiente para ser um protagonista, ele, num filme amoroso, ou mesmo num drama, né? Ele acaba, infelizmente, indo somente para a comédia. Porque, enfim, é para se rir desse corpo, né? E aí, o que acontece? A Marcela Elizabeth fez um relato que está no meu livro para mim, de que ela só conseguiu fazer 4 edições da revista, porque ela tentou patrocínio de todas as formas, não conseguia. Inclusive, recebia cartas de médicos na época, dizendo para ela parar de incentivar a obesidade. Ela queria usar modelos gordas de verdade, as marcas não deixavam. Então, assim, o que hoje ainda é um problema, naquele momento, que nem é tão distante assim, 2010, né? 10 anos atrás. Era quase impossível. Então, ela, por falta de incentivo, parou a circulação da revista. E nós temos histórias no mercado americano, embora bem mais sucedidas, de revistas como a Mod, que durou 7 anos, mas que pararam mais ou menos pelas mesmas razões. Então, sempre o preconceito sociocultural barrando um mercado enorme.
né? E aí a gente vê a força da gordofobia, como eu já estou dizendo. Amiga, só um comentário. A Maria Carmen falou que ela teve orientanda que analisou a capa dessa revista. Qual que é a sua área, Maria Carmen? Pode abrir Legal. Você quer voltar? Análise do discurso? Não, acho que não precisa, só quero... Eu trabalho com análise do discurso. Ah, imaginei. Legal, análise de discurso de língua francesa. Não, é análise de discurso crítica. Crítica. Eu tenho uma orientanda que analisou as capas das revistas plus size de mestrado, uma outra analisou blogs de mulheres gordas e está no doutorado agora também trabalhando com essa temática. Ai, que legal. Então, eu vou mais na linha do Pechet, na discurso francês, né? E eu também analiso muita coisa. E é muito legal. Muito legal, Maria Carmen. Fico muito feliz de saber que tem pessoas... Não, na verdade, assim, de uns 5 anos para cá, eu sinto que, dá um termo popular, bombou, né? De pesquisa sobre o tema. Finalmente, a gente tem... Eu até digo que eu publiquei meu livro não por fama nem por dinheiro, até porque 2 coisas que não, no mundo acadêmico não fazem muito sentido. Ninguém ganha dinheiro com livro. Mas para incentivar a bibliografia. Porque quando eu chegava nos Estados Unidos, eu olhava para uma biblioteca e eu ficava assim, encantada. Gente, eu não encontrava nada, aqui eu encontro tudo. Sabe? Então, assim, e eu vejo esse movimento no Brasil, eu estou muito feliz. Porque quando eu direto PCT, já fui para a banca falando disso, está muito forte esse pensamento, né? Pode continuar, Maria, desculpa. Quando a Lucimar fez a pesquisa sobre a capa plus size, a gente não achou quase bibliografia, de fato, no Brasil. Foi em 2015, mais ou menos, a defesa dela. Quando a Alexandra trabalhou mestrado com blogs de mulheres gordas, a gente já teve acesso aos Fat Studies. A dissertação dela já traz essa discussão, né? Já trabalha com essa problematização toda aí. Mas eu tô aqui só ouvindo. Tô aqui só aprendendo. Legal, Maria. Próxima aluna, você já pode indicar meu livro, que tem muita... O primeiro capítulo dele é todo em história e é bem legal. Eu acho que o texto histórico é bem legal. Então, assim, tentando trazer de uma forma assim, geral, os significados de gordura, né? Você vai estudar muito. Você vai ver muitos pesquisadores, principalmente dos Fat Studies, mas é algo até anterior, né? Eu não sei, Maria, talvez você tenha acesso ao nome de uma pesquisadora que chama Susan Bordo. Eu acho que eu tenho um livro dela, deixa eu só dar uma olhada que Unbearable Weight. Esse livro é da década de 70, né? Antes dos Fat Studies se firmarem como um campo, né? E ele já falava dessa questão, já existimos... É um livro, best-seller de venda nos Estados Unidos, né? Unbearable Weight, tipo... como se fosse aquele corpo não vestível, aquele peso que ninguém quer ter, né? Que é o medo tão grande da gordura. E todos esses pesquisadores, eles mostram uma questão de que a gordura é uma construção cultural, como eu já falei para vocês, lá no iniciozinho, quando eu trouxe aquele monte de capa de revista. A gente é exposto, a gente é reforçado, a gente é ensinado, né, de que dentro dessa cultura ocidental que a gente vive, embora hajam discussões se o Brasil é ou não um país ocidental, mas ele consome a cultura ocidental, isso a gente tem certeza, totalmente, principalmente a norte-americana. E dentro dessa nossa cultura agora, esse é o modelo de corpo, aquele modelo branco, caucasiano, magro, alto, infelizmente, ou felizmente, porque pelo menos faz com que a gente reflita, né? Infelizmente, com certeza. Mas, assim, o que acontece? A gordura é uma construção cultural. Dentro da nossa construção cultural, foi se construindo um imaginário negativo que está cristalizado na nossa cultura dos últimos anos, das últimas décadas, sobre o gordo como algo negativo. Mas quando você vai pesquisar na história, você vai ver que é um significante fluido. É muito fluido o significado da gordura e vai mudando de época em época, baseado em relações de poder, como diz a Marilyn Van, que é uma grande estudiosa dos Fat Studies americanos, né? Ela tem um site, um blog, eu até coloquei lá como indicação para vocês. E ela vai mostrando como é um significante fluido. Então, não existe, nunca existiu uma concepção sobre beleza. Nem Kant, que estudou estética, chegou, né? Tudo isso é construído culturalmente. É muito importante a gente ter noção disso. De que a gente pode estar, sim, dizendo para uma pessoa, ai, como ela emagreceu, ficou bonita, mas que aquilo não é uma voz que vem da gente. Existe uma rede interdiscutiva anterior a gente que construiu aquela noção e que a gente tem que ter noção. A análise de discurso traz muito isso, né? A gente vai vendo na década de 20, é até divertido, né?
a gente vê essas peças publicitárias, porque parece assim que foi coisa de muito, muito, muito tempo atrás que o gordo foi tido como bonito, mas não é, gente. Década de 20. Olha como é uma questão localizada, espacialmente, culturalmente. Inclusive hoje, dentro da cultura que a gente vive hoje, existem locais no mundo onde a gordura ainda é apreciada, na África, em países orientais, né? A Ana sabe que lá nos Estados Unidos eu era super popular entre os rapazes orientais, indianos, não era? Nossa, indiana, ela era a rainha dos indianos, gente. Era uma coisa incrível. Paquistanês, eu verdade. tive um namoradinho paquistanês que ele chegou a me contar uma história que eu ri. O irmão dele apresentou para a mãe uma namorada bem magra, que a mãe dele passou uma semana depressiva em cama. Como é que o filho dela ia casar com uma mulher magra, né? Então, assim, olha como o fenômeno é localizado espacialmente, culturalmente. E a gente acha, quando fala, como dono da verdade, que é uma concepção aceita, um consenso universal. Gordo é feio, magro é bonito, certo, saudável. E aí você vai abrindo sua cabeça e vai entendendo que não é bem assim. Então, olha como a gente se acha muito imperialista e a linguagem vai mostrando que não. 1920, gente, um dia desse, nossa avó, tataravó, viveu isso. Minha avó de 1920, né, que faleceu. Então já diziam, ai, quem que você quer ser? Aí bota a imagem da magrela, e bota a imagem da mulher mais cheinha. Tudo bem, não era o gordo. A gente está falando de uma pessoa cheinha, né? Mas que hoje em dia, dentro de uma lógica super louca que a moda e a mídia exporam a gente, ser cheinho, pesar 70, 80 quilos, nossa, você tá com obesidade mórbida, segundo classificação médica, para a moda e para a mídia, né? Porque você é feio, você tem que chegar nos 50 quilos. Como mulher, né? Tô falando da experiência, da perspectiva feminina. Então, assim, a gente vai vendo esse monte de publicidade. Como é que você quer parecer, né? Num biquíni, coisas que vão dizendo aí, um monte de elixir, fórmulas para você emagrecer, para você ganhar quilos, encontrar um namorado, coisas que lembram muito o que a gente vê hoje, mas em relação contrária, em relação a como ser magra, né? É impressionante como muda em poucas décadas o padrão, né? Esse daqui é uma publicidade interessante, uma peça publicitária brasileira do Vikelp, né? Que eu acho que muita gente, quem estuda a Maria Carmen, já deve ter visto aí, que é Livre-se do Complexo da Magreza. Gente, eu ainda lembro, eu venho de uma cidade pequena, né? Estou aqui em Teresina, e eu tenho uma prima magérrima. A minha família, só eu sou gorda, na verdade. Eu tenho uma prima magérrima, e eu lembro que o maior sofrimento da vida dela era ser magra. O sofrimento dela ser magra era maior do que o meu de ser gorda, na verdade, na nossa adolescência. Ela tomava milhares de fórmulas. Hoje é o contrário, né? Ela tá já bem resolvida porque ela entendeu que é o corpo padrão, mas para cá não era. Então, assim, tem uma autora, a Santana, Santana é a Denise Bernoulli Santana, que é uma pesquisadora da PUC de São Paulo, historiadora, muito, muito interessante. Ela estudou com Vigarello, que é o primeiro cara, historiador, que estudou a história do corpo gordo através desse livro aqui, As Metamorfoses do Gordo, né? História da Obesidade, é o primeiro livro sobre obesidade de uma perspectiva social. E ela estudou com ele no doutorado e ela se tornou referência aqui no Brasil de estudos de beleza, corpo, imagem. E ela tem, é porque eu não estou com ele aqui, mas ela tem o primeiro livro sobre a história do corpo gordo no Brasil, que é o Gordos, Magros e Obesos, uma história do peso no Brasil. Maravilhoso. E aí ela traz nesse livro, por exemplo, ela vai mostrando como ser gordo muda, né? E aí ela traz, por exemplo, do Rio Nu, que era um jornal carioca, esse excerto aqui, né? Vistosa e gorda rapariga, de ricas formas, um primor. Tentava-me, e eu nem sei que diga, doido, bêbado assim de amor. Conquista, enfim, a bela dama. Ô decepção, ô bagaceira, 10 quilos de algodão em rama. Né? Então, a mulher me enganava, usava roupa com enchimento para parecer que era gorda, mas quando se despiu era magra. Sabe? A gente vai vendo como era importante ter uma mulher curvilínea, né, para esse homem. Claro que eu não estou falando do gordo com obesidade mórbida, segundo classificação médica. A gente está falando ainda de uma mulher cheinha, curvilínea, se a gente fosse comparar com o mundo de hoje, né? Mas mesmo os gordos mórbidos, ele não tinha essa visão negativa como a gente tem hoje. A Denise vai mostrando também no livro dela concursos da criança mais gorda, crianças que pesavam 70, 80 quilos, e elas eram admiradas. Mostravam, por exemplo, um excerto de um jornal mostrando um cara que foi atingido por uma bala na barriga, mas sobreviveu porque tinha uma pança muito cultivada, né? Cultivar uma pança para um homem, a pança era um signo, era virilidade, sabe? Era quase que o objeto sexual masculino.
Então, ele cultivava uma pança tão grande que conseguiu até não ser atingido pela bala e sair vivo. Existe uma admiração pelas formas, até as que hoje em dia a medicina classifica como obesidade mórbida. Então, são noções que vão mudando muito rapidamente. Por exemplo, ela traz uma historinha que eu sempre gosto de repetir, depois vocês podem ler melhor, mas eu vou falar aqui, que é a da gorda de armazém e da magra de ruim. Né? Então, a Denise traz que, por exemplo, no Brasil rural, lá na década de 30, a gente sabe que aqui no Brasil, enquanto nessa época, década de 30, em alguns países a magreza já se colocava como um padrão, no Brasil não. Demorou mais esse processo. Então, aqui era muito importante a mulher ter formas curvas, né? Então, assim, existia uma ideia que era da gorda de armazém, que era assim: se um cara casasse com uma mulher gorda, ela era entendida como vendendo saúde. E ela ia trazer, existe um significado, o significante, que era o corpo dela, né, a materialidade ali do corpo dela, mostrava que aquele excesso de formas, de curvas, mostrava que ela poderia trazer prosperidade ao marido. Se ela acumula gordura como um armazém, ela vai fazer o homem acumular dinheiro. Olha a associação popular. Já a magra de ruim é uma demônia, porque aquela mulher come e não se mostra capaz de acumular gordura. Então, ela vai levar o homem à falência. Olha as associações, né, que mostram como o casamento está relacionado à questão do status e do dinheiro, que sempre esteve, né, na história. Mas é muito interessante perceber essas duas personagens. E aí é um momento em que a magra de ruim se torna modelo de beleza, né? Que é muito mostrado aí na década de 60 pela Twigg, né? Inclusive os movimentos gordos, ativismo gordo que surgem nos Estados Unidos, tem uma época na década, acho que de 60, por aí, eu acho que é 62, que surgem, que é quando os Estados Unidos estão fazendo a guerra contra o Vietnã. E naquela época surgem espaço para ter vários movimentos anti-diversidade corporal, várias questões aí, e uma delas é a questão do gordo, né? Dar espaço para isso. E aí tinha uns movimentos chamados de be-ins, que eram exatamente esses movimentos questionadores, e um deles era os fat-ins. Nesses fat-ins eram momentos onde pessoas gordas iam para as ruas queimar cartazes da modelo Twigg, né? Tomar sorvete e dizer eu posso ser gordo, já era contestando esse padrão de magreza. Então, eu não encontrei nenhuma foto desses fat-ins, adoraria ter encontrado, mas foram coisas que eu encontrei em estudos históricos. Houve isso há pouco tempo atrás nos Estados Unidos, que deu origem, inclusive, à NAFA. A NAFA é uma associação de aceitação corporal que surge, se eu não me engano, em 69, e essa NAFA é uma associação de apoio às mulheres, né, com consultoria jurídica, apoio, que existe até hoje nos Estados Unidos e é cada vez mais forte. Ela foi lançada pelo Fabray, que era um engenheiro que a mulher morreu e por um outro motivo, mas que ela passou a vida inteira sofrendo de estigma por ser gordo, e ele teve, para homenagear a mulher, teve a ideia de criar essa associação, e a associação se tornou forte. Ao lado dessa associação também teve um movimento muito forte, que é o Fat Underground, em 1972. Tem muita coisa sobre o Fat Underground, mas foi algo que já morreu, né, o Fat Underground, mas a NAFA continua até hoje. Então, assim, se você for estudar a história, você vai ver que... E é muito interessante porque a Twigg simbolizou ali naquela época realmente essa mudança, essa aceitação da moda, né, a moda que colocou modelos magras por uma questão totalmente técnica, né, de o magro ser mais fácil para vestir, mas que acabou se tornando um modelo de beleza corroborado pela instância médica e diversos outros circuitos e discursos sociais. A década de 60 também, com a aceitação do feminismo. Se você for dar uma olhada para as peças publicitárias nessa época de cigarro, né, associam a mulher bem-sucedida, a mulher teve o corte de cabelo à la garçonne, né? Então aquela mulher que não tinha muitas curvas no corpo, porque a curva era associado àquele corpo que o homem deseja. Também tem associações aí do movimento feminista, mas também tem um feminismo lésbico, gordo, que, ao contrário, luta pela aceitação do corpo gordo. Então, são movimentos que vão brigando aí. Uma parte do movimento feminista incentiva a obesidade, outra não. E aí surgem diversos mecanismos. Na década de 70, as balanças Filizola, a Denise Bernoulli Santana nos conta que as balanças Filizola chegam em casa, se tornam... Antes, para você se pesar, você tinha que ir em um local, mas ali você tem finalmente esses instrumentos dentro do celular, e aí eles te ajudam a ter um controle diário. Então, muitos instrumentos de controle do corpo. E aí que aquela pergunta que
esqueci o nome dele, fez anteriormente sobre obesidade, aí que surge nesse mesmo momento as classificações médicas de IMC, surge esse número IMC, surgem diversas classificações de peso corpóreo, né? E que vão ajudando, infelizmente, para alguns lados, felizmente, porque ter um controle podia ser bom, né? Mas até então, por exemplo, uma mulher sabia o peso que ela tinha pelas roupas, se estava folgada, se não estava, era um controle normal, assim, muito natural, instintivo. Mas essa possibilidade de dispositivos de controle diário e os discursos sociais, que são o maior controle, os discursos anti-obesidade, que mostra aquela imagem do gordo sem cabeça, que a Marilyn Van fala, do Headless Fatties, né? Essa mesma pesquisadora, Marilyn Van, ela fala de um fenômeno interessante, que é o gordo sem cabeça, que surgiu na mídia anti-obesidade lá na década de 80, 90, que é aquele gordo se você for analisar hoje, deveria até haver direitos autorais, porque essas pessoas são fotografadas sem saberes e elas servem como corpo, né? Para exibir a obesidade, aquele mal que todo mundo quer fugir dele. E aí, nesses dispositivos de controle estão os discursos sociais, né? Que, por exemplo, aprovam uma menina magra comer, ai, que bonitinho, continue comendo, que a gente ri até, ai, eu como, e engordo, e fazem, por exemplo, uma gorda ser rejeitada, ser olhada enviesada. Você não pode comer, né? Assim, eu coloco essa chargezinha só para ilustrar esse dispositivo de controle do discurso social. Mas quem são essas gordas, né? Que tipo de consumidoras são elas, né? Elas são... Quais são as associações, os significados atribuídos a esse personagem? Eu coloco gordas porque eu estudei as mulheres, mas pode-se entender aqui gordas e gordos. Gordes, né? Pensando melhor hoje em dia. São pessoas que consomem excesso, não têm controle sobre si. É o que a sociedade enxerga, principalmente a capitalista, que vai criando várias associações, né? Neoliberais entre velocidade, peso. A gente vive a era da leveza, né? Tudo tem que ser muito leve, celular, e aí o gordo já não é adequado para esse novo circuito. Então, pessoas que não têm controle, por isso, numa entrevista de trabalho, um candidato gordo não vai se destacar, são pouco persistentes, são depravadas, são um perigo à sociedade, são lentas, relaxadas, amorais, sem limites, não seletivas. São várias, dentre outras, classificações que vão vindo na nossa cabeça quando a gente pensa num gordo. A Esther Rothblum, que é uma pesquisadora dos fetichidários norte-americanos, ela até fala que várias dessas associações poderiam ser facilmente refutadas, né? Inclusive algumas médicas, embora a gente não seja médica, mas, por exemplo, existe um entendimento que associa gordo baixas classes socioeconômicas, né? Tipo, gente pobre é gorda, usando em termos popular, por quê? Porque ela não tem acesso a alimentos saudáveis, não tem consultoria de um nutricionista, então ela engorda. E aí ela mostra que é o contrário. Na verdade, assim, o que mais acontece não é isso. O que mais acontece é que pessoas gordas, de fato, estão nos estratos sociais mais baixos, mas não porque elas são pobres, mas sim porque elas são gordas. E aí a gordofobia faz uma entrevista de emprego, elas irem para as classes, não conseguirem cargos mais altos, então ganham pouco. Faz, por exemplo, as mulheres casarem com homens de classe socioeconômica mais baixa, porque o rico não quer casar com uma mulher gorda para expor para a sociedade. Aí ela vai mostrando diversas coisas que vão colocando o gordo em estratos sociais mais baixos. Então, o maior problema aí ela mostra o que é. É a pobreza que leva à gordura ou é a gordofobia que leva à pobreza, né? Então, os fetichidários norte-americanos vão desmistificando muito desses significados que a gente vai associando. E embora para algumas pessoas eles possam fazer efeito, dizer que uma pessoa é pouco persistente, talvez existam, com certeza existem muitos gordos que são pouco persistentes, mas a gente nunca pode generalizar, e muito menos, e outra coisa, mesmo que ele seja pouco persistente, é um desejo dele, o corpo é dele, então a gente tem que aprender a respeitar o corpo do outro. A gente vive numa sociedade que não respeita o corpo do outro, o direito que o outro tem sobre o seu corpo, né? E aí, infelizmente, esse tipo de acepção cria um mercado de consumo que não tem interesse em se especializar no gordo. Por quê? Porque o que se entende? Se é gordo, não tem critério, consome qualquer coisa, então por que eu vou fazer um produto de qualidade? Por que eu vou criar uma cadeira legal para um indivíduo com obesidade e excesso de peso segundo classificação médica? Por que eu vou criar uma moda legal para essas mulheres, se elas têm mesmo que esconder o corpo, andar com bata, enfim. E aí eu vou percebendo todos esses preconceitos, especialmente no meu objeto de estudo, que foi a moda plus size, né? Todos os estereótipos, preconceitos, eu vou percebendo. As fachadas da loja, por exemplo.
Os nomes das lojas já são assim esdrúxulos, né? Eu não tenho imagem dessa loja, mas a Flávia Durante fala que existiu na terra dela uma loja por muito tempo, que era a única loja que tinha de moda plus size, chamava Porta Larga, né? Olha o termo. Ela não tem fotos, eu também não consegui achar. Mas eu fui vendo coisinhas muito próximas no mundo de hoje ainda, né? Tamanhos nobres, que eu acho que remete à coisa da carne nobre, aquele pedaço nobre com gordura. E aí fui vendo várias coisas. Palanque, né? A posição mais alta, que é uma coisa meio esquisita. Mas, assim, o que é pior que eu vou vendo é que nas chamadas dos títulos das lojas, o nome tamanhos grandes, ou temos do 44 ao 60. Você vê, nessa loja aqui na Miss Bela, tem tamanhos grandes, 44 a 60. É maior o título, né? Está em caixa alta, maior que o nome da loja. Ou seja, eu até brinco que a loja plus size se tornou a nova sex shop, né? Porque todo mundo faz sexo, mas ninguém quer admitir. Então, a sex shop se transformou em algo que vende muito mais online do que fisicamente, porque as pessoas têm vergonha de entrar numa sex shop. A loja plus size, infelizmente, fez o mesmo. Como a gente vive nessa sociedade absurda que ser gordo é absurdo, uma pessoa gorda tem até vergonha de entrar numa loja dessa, ainda mais que ela escancara que é plus size, que tem tamanho grande. Então, ela inibe até realmente a sociabilidade. Então, esse indivíduo gordo, que não teve a experiência do consumo, eu até brinco, na moda a gente estuda muito da época das lojas de departamento, no Brasil a MAP, né, que chegaram na década de 60, 70, embora a MAP desde 1923 já existisse, mas ficaram bem fortes nesse período, que as mulheres magras iam para essas lojas para sociabilizar. A gente sabe que as lojas de departamento têm uma história fantástica, mas as gordas foram excluídas dessa experiência. Né? Então, não é uma democratização da moda, como dizem. Para mim, é uma desdemocratização quanto ao peso. Pode ser uma democratização quanto ao estilo e tal. Mas quanto ao peso, não, porque as roupas vieram numeradas e não tinha numeração para quem era acima de 44, 46. E aí eu vou mostrando várias coisas sobre os pesos também e numerações. A gente vai vendo exibições também super depreciatórias, né? Depreciativas, como, por exemplo, isso foi numa feira de moda plus size que eu encontrei esse stand aí que vendia peças íntimas masculinas, aí toda bem esticada para mostrar que estica muito. Eu acho que não é uma exibição legal. Infelizmente, a gente vai vendo isso também em alguns casos de publicidade. Outra coisa, os manequins não são preparados, as mulheres... Geralmente, o estilo do design das peças ainda é aquele estilo estampas largas, batas, leggings, né? Ou seja, como se a mulher gorda ou o homem gordo não pudesse acompanhar as tendências de estilo vigente. Eu vivo dizendo que a moda plus size é uma inclusão pela exclusão. Porque só de existir um mercado desse já é uma exclusão, né? Você pega e aloca pessoas no mercado isolado. Que é um movimento que me lembra muito o que acontecia, por exemplo, com alunos deficientes físicos, mentais nas escolas, né? Que tinham escolas para alunos especiais. Agora, graças a Deus, esses alunos estão convivendo com os outros. Mas quando você aloja as pessoas no mercado especial, já é uma inclusão. Ter um mercado plus size, sem dúvida, é um avanço. Mas a verdade mesmo é que democratização seria ter todos os tamanhos para todas as pessoas. Porque assim o gordo não se sentiria uma pessoa discriminada, que não pode sequer usar as roupas que estão em tendência, né? O estilo vigente aí na moda. E o que é gordofobia diante disso, né? A gordofobia é um neologismo para dizer exatamente esse comportamento em que você inferioriza uma pessoa baseada no peso dela, né? Em que você chega a associar aquela pessoa aos mais diversos, como se ela fosse até um bandido, uma pessoa que não tem moral, amoral, que não se preocupa com sua saúde, que escolhe se engajar nas piores práticas. Então, quando ela é considerada como inferior, desprezível, e isso fica claro no comportamento da pessoa, principalmente nos casos que eu mostrei ali, casos jurídicos. Então, ali a gente pode dizer, existe gordofobia, né? Existe ali um preconceito julgando a pessoa pelo peso que ela tem. E uma pessoa gorda é muito mais que a aparência que ela tem. Que é algo muito claro da nossa sociedade contemporânea, em que a identidade deixa de ser algo interior, ou seja, as características que eu cultivo, eu ser forte, corajoso, leal, e passa a se instalar no corpo, né? Então, se nós temos só um corpo para nos dar identidade, aquele corpo deve ser de acordo com o padrão ideal, né? E aí vem essa ideia também muito forte, que é neoliberal, da autogestão de si, que todo mundo pode emagrecer, essa ideia do capitalismo que é sua escolha, você pode escolher se engajar em práticas saudáveis, você pode melhorar a si mesmo, você pode transformar o seu corpo.
Tem um filósofo que diz que a pós-modernidade mata todas as ideologias, né, de construir o comunismo, o socialismo. Então, assim, não tendo mais essa esperança de mudar o mundo, o homem pode mudar o corpo. É a única coisa que restou a ele. Então, talvez por isso essa obsessão pela mudança corpórea. O que caracteriza a gordofobia? Isso é importante, né? São esses comportamentos, né? Por exemplo, você dizer, na ausência de uma lei, a gente não tem uma lei que regule, mas existem projetos de leis, alguns deputados em debate estão aí batendo nos projetos de lei. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ter, sim, leis específicas como os negros já conquistaram, os gordos também vão conquistar, mas o fato é que a gente é gordofóbico até sem perceber, né? Quando a gente fala que aquele fulaninho ali é gordo, usa gordo como referência, né? A gente não usa ninguém magro como referência, não porque usar um gordo, né? Dizer que gordo é preguiçoso, fazer piadinhas, né? Dizer que alguém está fracassado porque não consegue emagrecer, sendo que você nem sabe o histórico daquela pessoa. Dizer que uma pessoa gorda está gestante, uma mulher gorda, é muito comum, né? Mulher, você está gestante? Já me perguntaram várias vezes, né? É muito gordofóbico. São coisas, infelizmente, que estão ali no nosso cotidiano, né? Você emagreceu e ficou bonito, né? Esse tipo de comentário que a gente pensa que é um elogio, mas é um elogio super de fundo gordofóbico. De fundo não, é de claro mesmo. É bem óbvio a gordofobia ali e não vai ajudar em nada, auxiliar em nada. Você está só reforçando esse padrão de beleza hegemônico. Fofinho, gordinho, os diminutivos que a gente acha que vão também, é um eufemismo, né? Vão suavizar, mas não estão suavizando, né? Forte, por exemplo, eu não sou gordo, eu não sou forte, eu sou gorda. Forte eu seria se eu fizesse musculação. Então, assim, são coisas que mais prejudicam do que ajudam e são comportamentos, sim, gordofóbicos. A gente tem que saber. Por isso que eu disse, todos somos gordofóbicos. Eu já estou pré-julgando todo mundo aí, porque eu sei que todo mundo já fez isso. Eu faço ainda isso. Às vezes estou conversando com a Ana e digo, porque eu sou gordinha, Ana Liana. Amiga, você viu que você falou isso? Eu faço isso o tempo todo. Então, assim, é um vício de linguagem até, eu acho. Não sei se eu posso chamar assim. Mas a gente tem que estar o tempo todo, até quem trabalha com isso, tá todo o tempo sujeito a cometer esse tipo de gafe, de deslize, porque está na nossa cultura, como eu já mostrei. Gordofobia crime, ainda, como eu disse, não é instituído nem... Não existe jurisprudência para isso, mas já há proteções jurídicas, né, gente? Então, assim, os direitos humanos, eles podem ser usados muito bem para justificar casos de preconceitos, onde há violação dos direitos humanos simplesmente por uma pessoa estar gorda, né? Por exemplo, pedir danos morais. A gente vai mostrar aqui casos em que a gente já tem ganhos de causa para danos morais de pessoas que são demitidas do emprego, que são maltratadas em alguma situação específica pelo excesso de peso. A gente vai ver muita gordofobia médica, né? Médicos que insultam pacientes, isso tudo é previsto por lei, mas é um crime subjetivo, ainda não há uma jurisprudência específica que regule. Mas isso pode ser um ganho futuro muito próximo, né? Aí a gente vai vendo casos como, por exemplo, a gordofobia no trabalho. Quer ler, Ana, pra gente? Não, então, essa foi uma matéria, né, que trouxe vários relatos, assim, de pessoas que sofreram gordofobia, né, no trabalho. Então, assim, quando eu era empregada doméstica, alguns patrões achavam que eu não tinha que comer porque já era gorda. Controlavam a comida com medo de eu comer tudo pelo simples fato de eu ser gorda, né. Muitas vezes eu nem mexia na comida delas por constrangimento. Aí aqui fala do concurso público. Fui fazer um exame admissional e o médico disse que meu peso era incompatível com o exercício da função. Isso porque eu precisaria ficar de pé. Pedi para ele fazer uma declaração por escrito, já que no edital não constava a prova de aptidão física. Tampouco limitação quanto a parâmetros de IMC ou massa corpórea. E aí na matéria ela fala que ele não quis deixar isso por escrito. Óbvio. Pode passar. A gente vai vendo, né, muitas situações, como entrevistas de emprego, né, que a candidata já está nervosa, aí é perguntado para ela qual é o seu peso, o que eu tenho a ver? E ainda ela diz o peso e a recrutadora não acredita, traz uma balança. Gente, que isso é absurdo, essa história é essa. Em que a pessoa também está totalmente submetida ao recrutador. Você quer o emprego, então você vai aceitar aquele tipo de gordofobia como uma condição, é uma violência, né, simbólica. Sim. Aí, a Flávia Durante, essa criadora do Pop Plus, ela tem muitos projetos legais. E um deles é expor nas mídias sociais dela diversos casos que mandam para ela. Ela coloca pseudônimos, casos de gordofobia médica. Ela tem um link lá só para gordofobia médica. Então,
uma menina de 15 anos que estava doente, com tosse, e o médico disse que é só gordura, passou um remédio para ela emagrecer. Dias depois ela entra na UTI, com uma pneumonia, né, muito forte, acho que é uma grande mancha no pulmão. Ou seja, o médico se recusa a receitar qualquer coisa para ela, a investigar a doença dela, porque acredita que tudo é pela gordura. Eu sofro isso muito, eu tenho hérnia, todo médico diz que é para eu emagrecer. Só que esquecem que na minha família todo mundo tem hérnia, inclusive minha tia, que com 60 anos de idade pesa 47 quilos, ela tem 7 hérnias, mais que eu. Então, o que é? Será que é genético ou é peso? Então, assim, infelizmente, essas coisas acontecem muito e são violências simbólicas, sem dúvida alguma. Amiga, deixa eu ler esse primeiro, que esse primeiro, para mim, é tão absurdo. Eu acho que tentando adiantar para a gente não perder o tempo, mas vamos lá. Sim, não, mas é porque eu acho que... Olha esse primeiro, gente. Tipo, Flávia, minha mãe e eu fomos ao clínico geral para fazer exames de rotina. Minha mãe entrou primeiro e eu fiquei esperando. Quando a mamãe saiu, ele falou, aquele filhote de hipopótamo é teu, né? Pode mandar entrar. Mas já avisei que, assim, para a senhora que eu não sou veterinário. Em outra ocasião, minha mãe, que tem a prótese de quadril, foi ao gineco, e em função da prótese, ela não tem abertura total das pernas. Eis que ele fala, bom, gorda não tem que abrir as pernas mesmo, é nojento mulher assim. Olha isso, gente, olha o absurdo. E assim, isso aqui são alguns dos relatos que a gente tem, né, que a gente conseguiu, né, Eliana? Então, assim, é absurdo, assim, absurdo como que... Eu convido vocês a entrar no Instagram da Flávia Durante, porque ela tem uma aba lá que coloca gordofobia médica. Cada caso, ela tem uns 100 relatos. É coisa de você chorar, se você começar a olhar. É coisa pior que isso. Isso aqui eu nem consegui em tudo. É muito absurdo. Será que esse ser humano precisa ser tratado dessa forma, né? E ainda acham que um curso como esse não é importante, né? Que a gente está incentivando a obesidade. Será que é legal viver num mundo desse? E o que eu me questiono é, se o mundo diz que o gordo tem que emagrecer, será que uma pessoa com a estima dessa tem controle, tem autoestima, tem uma pessoa que nem encontra... Por exemplo, a questão da moda plus size é tão absurda que eu encontrei relatos de mulheres que não conseguem encontrar roupa para gordo no mercado, que passaram anos da vida usando, mulheres que usam 70, numeração 70, mulheres de 150, 160 quilos, elas usam lençol, elas fazem amarrações no lençol de cama, sabe? É totalmente violação dos direitos humanos a pessoa não ter acesso, aí dizem que é futilidade, moda plus size. Você não ter acesso a uma roupa, minha gente. Você passar frio e não ter um casaco, isso é normal? Só porque ele é gordo tem que emagrecer, então ele tem que passar por discriminação. E se aquela pessoa não conseguir emagrecer, e se ela não quiser fazer uma redução de estômago, ou se ela tiver feito e ainda engordou. Gente, é muito absurdo a gente ter uma sociedade que acha que não se deve falar do assunto gordofobia simplesmente porque gordo é assunto para médico. E aí essas pessoas existem em massa, porque se elas fossem 10% da população, mas a gente está falando de 50%, pelo menos com sobrepeso, né? Não obesidade, mas sobrepeso, segundo classificação médica. Então é muita gente que está passando por isso. E é invisível. É muito absurdo você parar para pensar nisso. Uhum. Como é que isso não é uma pauta urgente, né? Esse daqui da Peppa Pig, né? Gordofobia nessa época da pandemia. Da pandemia, da quarentena, muitas das blogueiras, das meninas que trabalham com isso, vêm falando, né? Quem não recebeu aqueles memes gordofóbicos de mulheres super gordas na praia? Nós, depois da pandemia, né? Que eu não vejo graça nenhuma, me dói ver aquilo, porque eu estudei e sei o que é isso. Outro dessa forma, né? Todos voltando à rotina depois da quarentena. Acho que tava... Não, tava pouco sobre alguns memes da quarentena. Coronavirus! Curtiram o tema do vídeo? Então já amiga, não é inscrito no canal, já... Ai, desculpa, é porque eu não tava no começo, eu acho. Então, tava certo. Ali, né? Tá muito alto. Sério? Em frente a um corpo gordo, é no mínimo desrespeitoso, né? Gente, amiga, o próximo meme... Tira o vídeo, por favor. Não é gordo. Ai, socorro, fiquei atordoada. Pode passar esse vídeo, não tem problema. Gente, deixa para as pessoas. Todo mundo sabe que houveram muitos memes gordofóbicos, né? Eu até te mandei foto pra Ana de vários que devem estar lá. Gente, coloca aí em tela cheia, por favor. E na sala de aula, e no material didático que você usa, já viu gordofobia? Acredito que sim. Ou talvez, como a gente não tivesse alerta a essas questões, deixamos passar despercebidos. Mas conta aí pra gente. Aí vocês têm que acessar o Mente, né, Ana? Isso, se vocês puderem acessar esse site aí, mente.com, e colocar esse códigozinho rapidinho para
passar algum relato. Mas eu acho que, não sei, vocês podem colocar no chat também, se acharem mais fácil, que aí a gente comenta. Acho que é mais fácil, a gente está em um número pequeno. Eu tenho vários relatos, vários, mas eu vou entrar depois, né, para falar sobre isso. Quem quiser comentar ou falar de alguma coisa que já percebeu em sala, pode até abrir o vídeo, o áudio, né? A gente está em pouco número hoje, então acho que não tem problema. Alguém gostaria de comentar alguma coisa de sala de aula? Não? Olha, gente, pessoal passivo. Ah, vai lá, viu? Olá, bom dia a todos. Bom dia. Pensar em gordofobia em sala de aula, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a territorialidade daquele corpo naquele espaço sala de aula, né? Porque a gente pensa em mictórios apertados, cadeiras com um braço que não cabe um corpo gordo, e uma série de relações somente com o espaço físico. Então, você já encontra aí uma gordofobia estrutural, que é exatamente o que a Helena estava falando, né? Que a sociedade não se organiza para receber esse corpo justamente porque ela não quer esse corpo. E uma forma dela forçar esse corpo não existir é criar situações em que esse corpo vai passar por situações humilhantes, né? Que é o body shaming, para ter vergonha do próprio corpo e, de certa forma, procurar emagrecer. Então, eu tenho uma realidade em uma sala de aula, eu sou professor de linguagem, e eu tenho um aluno gordo que usa uma cadeira de professor em sala de aula, porque as cadeiras não cabem naquele corpo. E aí você pensa na humilhação para aquela criatura ter que usar uma outra cadeira diferente de todos e todas os colegas e colegas, justamente porque seu corpo não cabe. E sempre que a gente conversava em corredores, ele reforçava que precisava emagrecer para entrar na cadeira. Sem falar de outros estigmas referente à hora do lanche, que é aquelas piadinhas, vamos dar mais comida para a fulana, né? Fulana, você quer que eu pegue para você, mais uma vasilhinha, etc. E nas aulas de educação física, né, pessoal? Que é uma parte traumática para a vida de qualquer pessoa gorda. Eu fui uma pessoa gorda na época da escola, então essas coisas eu passei enquanto aluno e agora vivencio novamente enquanto professor dessa escola. Então, são coisas estruturantes que não mudaram. E quando eu pego material didático e eu pego páginas sobre representatividade, e eu tenho corpos negros, eu tenho corpos com vitiligo, eu tenho corpos deficientes, eu tenho diversos formatos de corpos, eu não tenho um corpo gordo. Então, a falta de representatividade, nesse momento, também vira gordofobia. Porque se você não se vê naquele corpo, você não se enxerga naquele material, logo o problema é contigo e não com ele. Não com o material, o problema não sou eu, o problema é o meu corpo. Então, todas as relações. Eu fui em um congresso de linguística aplicada, crítica, na UNB, o GILAC, e durante uma apresentação de uma professora da Faculdade de Campinas, ela estava expondo material, ela estava falando de semiótica visual, e falando da repetitividade, falando de corpos, e falando de diversas estéticas, e ela estava usando material didático em língua inglesa. E ela estava falando como o material didático reforça estigma. E aí ela colocou, por exemplo, o corpo negro retratado como manicure, referente a essas situações em que você, no imaginário social, categoriza por gênero, raça e etc. Só que enquanto ela falava e apresentava, em nenhum momento desse material, em nenhum momento dessa exposição, porque ela pegava esses materiais que eram estigmatizados e traduzia para um material representativo. Em nenhum momento teve a imagem do corpo gordo aparecendo. E aí, chegou ao ponto da apresentação, eu levantei a mão e falei, elogiei a apresentação e questionei por que não existia no material dela a tradução de um corpo gordo. E ela ficou em silêncio alguns segundos, ficou refletindo e falou, ninguém nunca me perguntou isso. Eu já apresentei esse trabalho exatamente assim, no mínimo umas 20 vezes. Arrasou, então, que bom que você fez isso. Né? Fica pensando, 20 vezes foram apresentadas e 20 vezes ninguém questionou o fato de não ter um corpo gordo naqueles materiais de língua inglesa. Então você fica pensando o quanto silenciado, o quanto apagado esse corpo é, ao ponto de ninguém se questionar, cadê o corpo gordo? Onde que eles estão, sabe? De ninguém questionar quando você senta em um consultório
e você imagina que aquela cadeira não cabe um corpo gordo. Ou quando você vai usar um mictório e pensa, aqui não cabe um corpo gordo. Ou assentos de avião, cintos de segurança e etc. Catraca de ônibus. Tudo é muito humilhante, porque não é só o fato de não caber o corpo naquele lugar, mas o fato deles ter que reivindicar o corpo gordo, pedir para abrir a porta de trás, por exemplo, do ônibus para entrar, ou pedir uma extensão de cinto, e é o processo de humilhação que esse corpo passa, né? Que é o body shaming, justamente para que você lute contra o seu corpo. Porque é mais fácil você emagrecer do que uma sociedade inteira se organizar para receber o seu corpo devidamente nesses espaços coletivos. E é isso, excelente. Adorei. Excelente. E é isso mesmo. E olha a importância de se questionar, né? Com certeza essa professora vai olhar para o trabalho dela de forma diferente só por esse simples e incisivo questionamento, né? Então, assim, eu acho que falar é muito importante, né? Você tocar nesses assuntos delicados é importante. E uma coisa que eu estava conversando com a Liana quando a gente lançou, né, o post e o curso sobre as práticas não gordofóbicas em sala. Para mim, eu já fiquei feliz que as pessoas começaram a pensar sobre isso. Eu recebi várias mensagens das pessoas, nossa, eu tô aqui conversando com a minha família, porque eu nunca tinha pensado nisso e não sei o quê, sabe? Então, assim, eu acho que é nosso papel, principalmente como professores, né? É nosso papel instigar isso, instigar. Pode ser que a gente não mude o mundo, mas a gente planta aquela sementinha e alguém a gente influencia, sabe? Então, eu acho que é realmente esse nosso trabalho. Além, né, de tudo que a gente precisa fazer, mas eu acho que a gente tem um papel muito forte, né, em sala de aula com isso. É muito importante isso tudo que o Rick levantou, que são todas as questões, Rick, se você tiver a oportunidade de ler meu livro, todas as questões que eu coloco lá na minha introdução, e é como você disse, não é que o corpo não cabe na poltrona do ônibus, não é que o corpo não cabe, sabe, ele não cabe na sociedade, é isso que está sendo dito para esse corpo. Quando ele não cabe numa cadeira de avião e é preciso pedir um extensor, é a sociedade que está gritando o tempo todo para aquele corpo que ele não existe. E ele entende essa mensagem, ele sofre, e esse corpo é estigmatizado. E é muito legal você falar desse caso dessa professora, porque o preconceito contra o corpo gordo, existem estatísticas que dizem que ele ultrapassou até o do negro, né? E eu nunca acreditei muito nessas estatísticas. Até semana retrasada, quando uma professora transexual, gorda e negra, me chamou para uma live. E aí ela soube do meu trabalho pela internet e quis conversar comigo. Ela trabalha muito com a questão de gênero, né? Por conta da condição dela. E aí ela me falou uma coisa. Alena, eu vou te dizer uma coisa. No comecinho da live, eu sofri preconceito por 3 camadas, né? Eu represento 3 camadas. Preta, gorda e trans. Mas das 3, sabe qual é que eu sofri mais preconceito? Ou qual? Ela ser gorda. Aí eu digo mesmo, ela, porque até meus amigos que são trans e estão na luta comigo por gênero, me mandou emagrecer. Além, eu pensando numa coisa, quando você falou referente à escola, na escola que eu trabalhei, antes dessa escola que eu estou trabalhando agora, não tinha jalecos que me serviam. E os professores, eles tinham que trabalhar com jaleco. E nenhum dos jalecos da numeração que tinha lá me servia. A escola não tinha tido nenhum, até o momento, professor gordo ou professora gorda que precisasse de um jaleco maior. E aí falaram assim, pega esse daí, que era o G, ou GG, se não me engano, o G2, então G e GG ficam apertados. Vê isso daí, basta ficar por cima uma coisinha assim branca para dar para ver que é o jaleco e tá tudo bem. E aí eu falei, não, eu não vou usar um jaleco que não me cabe. Se vocês querem, se a política de vocês era que os professores e as professoras usem jalecos, então terá que ter um jaleco que me cabe. Eu não vou vestir um jaleco apertado. E eu não usei o jaleco nas próximas semanas, fui questionado diversas vezes pela coordenação e falei, não vou usar um jaleco que não me cabe. Até que eles aumentaram a numeração dos pedidos de jalecos, e os jalecos começaram a vir com numerações mais inclusivas. Eu acho que um dos atos de nós que temos um pouco mais de consciência política referente aos privilégios e não privilégios do corpo gordo, de reivindicar essas coisas e fazer com que se naturalize. Então eu não vou usar um jaleco que não me cabe, porque não tem jaleco do meu tamanho. E se vocês que vão ter que comprar jalecos maiores, porque eu não vou usar o jaleco que não me cabe. Essa relação eu acho importante também se construir. Sim, com certeza. E é um processo, né, isso, porque se a gente silencia, a gente reforça um comportamento, né? E isso é um processo nosso também, da gente ter coragem de enfrentar isso, né? Eu enfrento muito isso por ser mulher e lésbica, e muitas vezes eu fico quieta com alguns comentários, assim, que às vezes até me
tem ódio de mim porque eu não rebati, como você fez, eu não bati o pé e falei assim, não, eu não vou aceitar isso, sabe? Então, assim, é um processo nosso também, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que ser gentil conosco, né? Em relação a isso, que é um processo da gente também de mudança, né? Que acho que desaprender, aprender e reaprender são processos, às vezes, que podem ser dolorosos e até longos. Mas muito legal. Que bom que você fez isso. Fala, Maria. Eu queria falar, com relação ao material didático, é interessante porque eu tive uma orientanda que defendeu agora, a Samira, ela é da área de francês, e ela analisou os materiais didáticos de língua francesa. E é isso, né? A língua francesa, todo mundo vincula automaticamente com França e Paris, né? E esquece que a língua francesa é a língua mais falada no continente africano. E qual não foi a grande surpresa, né? Ao analisar os materiais didáticos e perceber que... Ô, Duda! E perceber que tinha... É o caminhão de lixo, ela fica enlouquecida. E perceber que não tinha corpos negros nos livros didáticos de língua francesa. A França, e mesmo se os materiais didáticos estão considerando só a França hoje também tem um alto índice, né, de pessoas com corpos gordos e obesidade, né? São duas coisas diferentes do meu ponto de vista, né? E mesmo assim também não tem corpos gordos nos materiais didáticos de língua francesa. Então, assim, é um corpo extremamente hegemônico, né? É uma ficção, né? É um material didático que trabalha com a ficção corpórea, porque traz corpos que não existem, né? Não somos nós que estamos ali, né? Então, esses materiais não representam a diversidade, não representam quem somos realmente, né? Então, quando a Liana traz a questão da pós-modernidade e tal, né? Esses sujeitos ficcionais. Então, esses materiais trabalham com esses sujeitos, esses corpos ficcionais, né? Que são esses corpos que não existem no nosso dia a dia. E acaba criando, né, esse problema dentro da prática escolar, né? Porque na hora que você tem o material didático, ele não representa aquela prática que está ali sendo vivenciada, experienciada por todo mundo, né? Então, é um material que não serve para a língua, pelo menos os de língua portuguesa, que são sou professora de estágio, né? Então, não representa a discussão linguística que a gente faz, não representa a gente, né? Não representa nada. Então, é um material que está ali para nada, né? É um material que depende hoje de um professor que tenha uma formação crítica para lidar com esse material em sala de aula. Porque quando a gente fala assim, não, então vamos produzir material. Não é simples produzir material. Ainda mais para um professor que trabalha em escola pública, que a gente sabe da dificuldade de ter que, né, trabalhar 3 turnos e com família, com a dificuldade de mobilidade. Então, assim, é muita coisa que envolve, né, o trabalho do professor com relação ao material didático, né? Então, de fato, é um desafio. E foi isso que me trouxe aqui para o curso. Né? Legal. Não só a questão do corpo, né? Que na realidade eu não trabalho com o corpo gordo especificamente. As minhas pesquisas envolvem o que é chamado de corpo diferente. Então, e aí o corpo gordo é um desses corpos considerado diferente. Você conhece a minha orientadora, ela trabalha também com um corpo diferente, mas é mais na publicidade. É a Tânia Hoff. Tânia Márcia César Hoff. Tânia Hoff. Vou dar uma olhada depois. Ela trabalha também com um corpo diferente, exatamente. Ela analisa campanhas publicitárias voltadas ao corpo diferente, as referências aos estigmas, né? O negro branco, a gente chama, o gordo magro, o que a gente está vendo ali na publicidade, né? Traz o negro, mas é aquele negro afilado. É muito interessante tudo isso daí. Eu adoraria passar o dia falando para vocês disso, mas eu vou mudar de assunto porque a gente só tem 20 minutos. Mas eu queria só chamar a atenção por uma coisa que você colocou, Aliana, que eu acho que foi muito interessante, porque essa questão que eu não tinha parado para pensar nisso ainda, e eu comecei a ver essa vinculação da pobreza com a saúde e a gordofobia,
agora na quarentena, mais especificamente, em função da letalidade, né, desses corpos nos Estados Unidos, né? Então, quem são as pessoas que estão morrendo nos Estados Unidos? São os negros, a população negra, gorda, mas por quê? Né? Porque não tem plano de saúde, porque não tem acesso à saúde, não é porque comem mal, né? Então, eu li vários textos, né, do movimento negro, né, falando sobre isso, né? Então, na hora que você trouxe isso, eu fiquei pensando nessa discussão aí, né? As pessoas gordas estão no extrato social mais baixo, é a pobreza que leva a gordura, é a gordofobia que leva a pobreza, sabe? Então, pô, que discussão, sabe? Que isso dá, porque isso tem a ver com material didático, isso tem a ver com um monte de coisa, sabe? Essa discussão que a gente tem que fazer nos cursos de formação de professores, nos estágios especificamente, né? Com certeza, com certeza. E não tem como olhar para esse corpo gordo sem pensar na interseccionalidade, como você colocou agora. Uma mulher trans, gorda, negra, periférica, né? Olha os eixos da opressão, né? É como que colide tudo isso dentro desse corpo e faz esse corpo ser, de fato, extremamente excludente, né? Extremamente rechaçado, né? Pela sociedade. Então, é muito bacana, né? Essas questões que você trouxe aí, que você colocou. Eu acho que devia ter um monte de professor que dá aula de estágio aqui. Não, eu discutiria isso aqui, ó, horas e horas. É muito pano para manga. E foi interessante você falar da questão francesa, né, os materiais didáticos, porque esses dias eu li, eu vou passar para vocês, vou te passar, Ana, uma pessoa que fez uma biografia, eu não lembro o nome da pessoa, porque é aquelas lidas assim transversais, mas eu achei muito interessante, porque ela fez uma biografia sobre eu ser gorda na França, né? Porque a França é conhecida como o epicentro da moda, então foi o país que ajudou a divulgar a magreza como padrão de beleza. Tem até livros, né? Todas as francesas são magras. Existe ali um imaginário social, só que essa não é a verdade. Ela diz que essas francesas que são magras são as da curva hegemônica, né? São as hegemônicas, porque, na verdade, existe muita obesidade na França. Muita obesidade, segundo o padrão médico, principalmente na classe trabalhadora, proletária, aí pelos motivos que a gente está... Então, assim, é muito interessante perceber também essas questões, né? Que a gente está cultivando muitos padrões, né? Eu vou passar a minha parte, porque a gente tá meio que... Não, essa parte é importante, Juliana. Volta. Minha filha, tu me disse para terminar às 11h50. Eu sei, mas você falou, essa parte é minha, volta. Essa parte é importante, a parte de material didático, volta. Tá, então, gente, volta lá para frente, isso. Aqui eu venho fazendo pesquisas em vários materiais didáticos em língua estrangeira e eu trouxe alguns exemplos aqui, só para vocês verem que existe, assim, a gente fala muito de invisibilidade, né? Realmente o corpo gordo é invisível em imagens, mas ele está presente na escrita de várias formas. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Esse material particular foi uma colega minha que compartilhou comigo da escola de inglês que ela trabalha, que eles têm um banco de materiais que os professores colocam materiais e compartilham, né? E essa atividade, os alunos têm que falar sobre o que ele tem uma imagem e você tem que dar conselho para a pessoa, né? What they should do or shouldn't do, né? Clica para mim, Liana, por favor, no material particular. Em cima. Não, esse não. Material particular. Ah, certo. É isso, Ana? Tá abrindo a imagem, eu acho, né? Aí. Isso. Aí é um material, um PowerPoint de um professor que criou e é um material que está sendo divulgado dentro da escola de línguas, né? E assim, tá falando, essas pessoas têm problemas, já fala, né? Você pode dar alguma sugestão ou conselho? O que ela deve ou não deve fazer? Aí tem a imagem dessa pessoa gorda e depois já induz que a pessoa tem que fazer dieta, né? Eu, com a cabeça que eu tenho hoje, sendo aluna desse professor, eu falaria, ele deveria me chamar para comer junto, ou deveria usar um guardanapo. Mas isso não é a resposta que vem dos alunos, né? Então, assim, é uma coisa que você já está reforçando uma coisa que está errada. Você já está falando que a pessoa tem problema, sabe? Porque ela está comendo, porque ela é gorda. E você já está até induzindo o conselho para você dar para o seu aluno, né? Então, assim, olha o absurdo. Parece uma atividade simples,
mas é uma atividade super perigosa, mas é uma atividade assim que reforça um comportamento que a gente tem que rechaçar mesmo, sabe? Eu acho assim que a gente, quando a gente tem um material e a gente não pode modificar, a gente traz reflexão. Se esse material, por exemplo, fosse algo assim, ó, a escola utiliza esse material, você tem que passar por esse material para terminar, sei lá, o nível X. A gente, como professor, tem que ter essa visão crítica e falar, ok, eu tenho que usar esse material, eu pulo ou eu reflito sobre isso, né? Eu sou essa professora que eu ponho sempre para refletir, dependendo, né? Eu queria só falar rapidinho que tem várias camadas de preconceito nessa Nossa, muitos. Eu não sou muito da semiótica, mas dá para fazer uma análise semiótica aqui. Olha essa imagem desse gordo. Olha o tanto de coisa que ela está dizendo. O cara está com controle remoto, estão chamando ele de preguiçoso, todas aquelas mensagens ali que eu disse, explicações. A comida está caindo aqui de porco, de sujo, que é outro sentido associado, né? E a coisa de que comer hambúrguer, fast food, né? Ou seja, ele faz as piores escolhas alimentares. Gente, essa imagem diz tanta coisa. É só esse gordo que existe? Será que só existe gente gorda com esse tipo de comportamento? É muito absurdo. E a dificuldade de achar... E a comida caindo na roupa, né? A ideia do gordo como suco na roupa, um horror. Só um comentário. Vocês já tentaram acessar bancos de imagem gratuitos? Não tem gordo. Colocaram a palavra gordo? Não tem. Porque... Tem até alguns bancos de imagem que eu até coloquei para vocês que estão destinados só para gordo, mas é uma quantidade minúscula. E a maioria, quando você encontra em bancos de imagem gratuito, é essa imagem de gordo que a gente vê. Realmente a imagem vinculada à preguiça, à sujeira, à comelância. Sim. Eu queria só comentar, eu até comentei isso no dia que eu assisti a live de vocês, que eu precisava explicar o vocabulário healthy e unhealthy. Eu sou professora de inglês também. E eu fiz uma busca, se vocês jogarem no Google unhealthy, as imagens são muito próximas dessa daqui. Sim. Que é o não saudável. Eu tive muita dificuldade de conseguir uma imagem que eu não queria levar essa imagem para os alunos, justamente, de conseguir uma imagem que não apresentasse uma pessoa gorda dessa maneira aqui, caricata como dessa forma. Então, assim, eu tive muita dificuldade. E eu acabei optando por mostrar só as comidas. Porque do contrário, se você digitar healthy, aí você encontra pessoas bonitas, esguias, fazendo atividade física, exatamente esses estereótipos que a gente tem. E eu falei assim, eu não vou levar isso para os meus alunos. Como eu estava produzindo o material, aí eu optei pela comida. Mas, assim, não sei se foi o caminho, a saída mais fácil, por isso também que isso tem pouco tempo que aconteceu, então eu vim para fazer esse curso por conta disso. Mas, realmente, eu fiquei assustada com essa busca que eu fiz no Google. Mas eu acho que você fez uma opção pela comida, porque aí, isso existe assim, a gente não tem tanto tempo, mas vocês dêem uma buscada na internet para uma coisa que chama HAES, que é H-A-E-S, que é a sigla para Health at Every Size, que é, na verdade, um movimento que existe nos Estados Unidos, que eu tive contato, que é de psicólogos, nutricionistas, médicos, com essa abordagem Health at Every Size, que é mostrando que a saúde não está unicamente no peso. E aí eles têm vários estudos que mostram gordos com que a medicina classifica como obesidade mórbida, que conseguem se livrar de condições associadas ao excesso de peso, como, por exemplo, diabetes. Ela caiu? Só para mim? Não, todo mundo, Travou. Né? É porque eu sempre acho que é a internet que está dando problema. Enfim, gente, ela deve voltar. Tá voltando. Fala. Não, é que você caiu. Sério, eu caí? Eu coloquei aqui o Raes pro pessoal comentar. Também a gente vai compartilhar os materiais, as leituras também, que aí a gente pode se aprofundar nisso, tá? A gente está um pouquinho apertada no tempo. Mas essa questão de achar material, e assim, acho que todos aqui que são professores de língua sabem que parece que é uma premissa do nosso trabalho elaborar material didático, né? Só que ninguém prepara a gente para fazer isso, né? Ninguém prepara. E olha a gravidade, por exemplo, de ter uma escola que tem no banco de dados dela, de material, um material como esse. Então, a escola está reforçando. Então, outros professores que às vezes não estão ligados ou não ligam para a questão, ou não, sabe, usam um material desse
olha a gravidade disso, né? Então, assim, eu acho que o pensar o material didático, o analisar, o saber utilizar aquele material que você tem, né? Porque muitas vezes a gente não consegue usar outro tipo de material, é muito importante. Então, essa reflexão é muito importante. E eu trouxe esse que eu preciso falar, que é um texto trazido de um livro de português para estrangeiros, okay? Chama Ponto de Encontro. O Ponto de Encontro é um dos livros mais utilizados nas universidades americanas, okay? As universidades dos Estados Unidos. Era um livro que eu utilizei quando eu trabalhava na Colômbia. E eu achei simplesmente esse texto e eu vou ler para vocês. E eu vou deixar para que vocês pensem sobre ele, tá? Porque tem várias camadas de problemas. Então, vou começar. Querida Zafinha, estou desesperado. Preciso de alguém que conheça a mentalidade feminina. Tenho 27 anos e sou um homem bonito, atlético e musculoso. Mas há um ano eu não era assim. Eu pesava 150 quilos, tinha que usar roupas bem grandes, era muito complexado e tímido. Um dia, na sala de espera do nutricionista, conheci minha noiva. Uma moça linda, alta, magra, loura, sorridente, enfim, uma mulher muito atraente. Resolvi fazer um grande esforço para ela gostar de mim. Fiz uma dieta rigorosíssima para perder peso e cumpri um programa de exercício físico diário. Agora sou modelo para 2 revistas de moda no Brasil e já recebi propostas de agências internacionais, uma em Nova York e outra em Milão. Mas este golpe de sorte também trouxe muita infelicidade. A minha noiva diz que prefere como eu era antes, porque as outras mulheres não olhavam para mim. Ela quer que eu volte ao nutricionista e faça uma dieta para engordar. Ela acha que talvez assim eu atraia menos atenção e possamos viver felizes. Eu não acho que voltar a engordar seja uma solução, porque é menos saudável. E ela pode apaixonar-se por outro homem tão atraente como eu sou agora. Duvido que a minha noiva me ame verdadeiramente, senão ela não me pediria o sacrifício de perder os meus contratos de modelo. Talvez ela já não goste de mim e queira acabar o noivado. O que é que a intuição feminina diz sobre esse assunto? Devo escolher minha nova carreira ou a minha noiva? Um homem atormentado, Narciso. Gente, socorro esse texto. Material didático. Não, tem tantos problemas esse texto, que a gente pode fazer uma aula só falando sobre isso. Se abaixa um pouquinho, só para mostrar qual que é a intenção do material. É uma atividade de roleplay, né? Então, você tem que dar sugestões. Então, você é um Narciso e você decide que você quer ficar com a sua esposa e que você vai fazer uma dieta para ganhar peso. Você vai no nutricionista e você fala para ele ou ela quem você é e por que você marcou essa consulta. E aí, por que você, you want to know how to get, você quer ganhar mais 20 quilos. Então, assim, em nenhum momento a atividade tá falando de uma forma, assim, para melhorar esse texto, entendeu? Se esse texto tá ruim, a atividade, ela pode deixar melhor, entendeu? Vamos contradizer esse texto. Vamos colocar você como uma posição que você é um amigo falando, amigo, você tem que pensar diferente, tem muito problema aí nesse texto que você está escrevendo para mim. Mas não, a atividade só reforça todos os problemas desse texto. Então, eu vou deixar vocês nessa reflexão com esse texto, sem mais comentários além. Lembrando que é um dos livros mais utilizados das universidades dos Estados Unidos. E é um livro caríssimo. Aqui no Brasil, se você for tentar comprar, ele custa R$700. 730 pela Amazon. É um absurdo. Lá é tipo $200, assim, sabe? É caro para eles, entendeu? Então, assim, assim, tem vários níveis de problemas num texto desse. E esses só são 2 exemplos que eu trouxe de toda a pesquisa que eu venho fazendo em vários materiais. Okay? Então, quem continuar com a gente nas discussões durante a semana, a gente vai ter a oportunidade de refletir sobre a utilização. Pode passar esse slide, Eliana. E finalizar, fechar rapidinho. Vamos fechar, né, gente? Correu um pouquinho do tempo, mas dá dando certo. Perfeito, para terminar. Gostaria de discutir dias com vocês. Hoje as coisas parecem estar mudando. A gente traz um alento, né, aqui no final, para não ficar tão pesada a aula. E também para informar vocês, né? Isso foi uma coisa que me alegrou muito. Ana, tem que estar na nossa aula, porque saiu agora, tipo, há poucos meses, em maio de 2020, um manifesto, uma revista respeitada de medicina. A medicina é aquela instituição que mais, eu brinco, que mais é gordofóbica, né? Em que
vários médicos, mais de 100 instituições de medicina, inclusive a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, assinaram pedindo o fim do estigma do excesso de peso, porque finalmente eles entenderam que, na verdade, não ajuda em nada ser gordofóbico, pelo contrário, a pesquisa mostra que só reforça o ganho de peso, porque a pessoa que é acometida por gordofobia se sente isolada, se sente à parte, diminuída na sociedade, o que eu venho falando, e todos os pesquisadores antes de mim de fat studies vêm falando, e isso só deixa ela, como jovem, adolescente ou como adulto, mais afastada do mundo social, mais deprimida e, infelizmente, com mais tendência a agravar o seu quadro de distúrbio alimentar, né? Parece algo simples, mas para a medicina admitir isso é um ganho gigantesco, né? Então, eles lançam esse manifesto e mostram que com as crianças é ainda pior, né? Porque elas aumentam muito o peso por conta disso. E a gente vai mostrando, é interessante perceber que essa associação de saúde e peso é tão complicada que não está aqui, mas tem alguns dados, se vocês forem pesquisar na internet, que mostram que entre 2006 e 2018, no Brasil, pensando em Brasil, não deu para a gente trazer todos os dados, mas a Ana colocou lá no ficheiro, a obesidade aumentou em torno de 17% no Brasil. E é tão absurdo pensar nisso que a obesidade aumentou, porém os hábitos alimentares do brasileiro e a quantidade de atividade física que ele faz por dia só aumentou nesse momento. Ou seja, ser gordo não está diretamente relacionado a se alimentar bem e fazer atividade física. Existem outros fatores que a medicina também não aposta. Então, as pesquisas médicas, elas, até a gente não sendo médica, a gente não tem legitimidade, mas elas são refutáveis. Obviamente refutáveis. Existem coisas que a gente pesquisa. Então, finalmente, há um ganho. Outro ganho que esses dias, né, mandei para a Ana, assim, a gente já perto de lançar o curso, já de começar o curso, é um ganho legal, né? Uma comissária de voo que foi advertida e afastada por estar acima do peso, consegue, né? Acho que é aqui que a gente clica, né, Ana? Deixa aqui? Porque entra no Instagram, né? Você entrando no Instagram, você vai ver toda a causa dela, mas tentando, assim, resumir, basicamente, ela foi advertida por estar acima do peso, por ser comissária de bordo, que é uma coisa que existe uma associação do comissário de bordo, tá com a imagem, olha aí o significado, uma imagem limpa, uma imagem magra, né? Aquela ideia de dar uma respeitabilidade, né? Olha os significados associados. Então, ela foi afastada por umas 3 vezes por estar acima do peso, até que ela foi realmente demitida do emprego. Existe um manual de conduta nessa companhia aérea que dizia que eles não podiam ganhar peso. Olha que absurdo. Então, ela conseguiu um ganho na justiça por danos morais, né, acionando aí os direitos humanos. Um ganho até bom, eu não estou lembrando de quanto por cento, mas, sim, no valor de R$15 mil pela pressão estética e R$8 mil pelo atraso no pagamento de salário, porque até atraso ela teve devido à condição corporal, né? Então, assim, é um caso muito interessante de que a gente, sim, está avançando pouco a pouco. E aí, na moda, que é um âmbito que eu tenho interesse, que é o grande responsável, a mídia moda ali do lado, são os grandes responsáveis pela divulgação da magreza como padrão de beleza e a medicina como padrão de saúde, que são os 2 grandes significados aí, beleza e saúde associados, ou não associados, no caso, ao gordo, né? E a gente vê a moda trazendo modelos gordos, que era algo impensável até 5 anos atrás, né, gente? Aí, do lado de uma influenciadora magra, hegemônica, loura, né, a Lala Hood, uma gordinha. Aí eu usei o gordinho de novo, fui gordofóbica, desculpa. Mas uma gorda que eu digo gordinha porque ela é uma gorda menor, assim como eu, né? Existe essa diferenciação entre gordo menor e gordo maior, que é algo importante no ativismo gordo. É muito importante também que vocês entendam, embora a gente está com o tempo corrido, que existe uma diferença entre body positive e ativismo gordo. O body positive é a aceitação corporal. O body positive pode estar ligado à questão do negro, pode estar ligado ao deficiente físico. Body positive é aceitar todos os corpos, ser positivo em relação ao corpo. Ativismo gordo é delimitado ao corpo gordo. Então é importante haver essas diferenciações. Body shame também é algo maior, que está ligado ao body positive, né? É a humilhação que vocês passam por ter um corpo que foge a um padrão hegemônico, que é uma piada, né? Porque esse padrão não é quase ninguém. Então, assim, sentidos que nunca estiveram associados ao gordo começam a ser associados, né? A sensualidade, a sexualidade é algo muito magro, né? Muito bronzeado, magro, malhado. E aí você vê uma imagem muito próxima da mesma marca com uma mulher de fato gorda. E essa é gorda de verdade, né? Não é a gorda magra
que a gente vê muitas vezes representando o gordo. A cheerleader loura, branca, magra do lado, a GG, gordinha gostosa. Tudo bem, gordinha gostosa é o eufemismo, diminutivo, mas é uma forma de inserir esse corpo que não estava lá. Já é um grande ganho, é um corpo que nunca esteve lá. E aí essa imagem da moda é muito forte, né? O que a gente teve sempre? A imagem da direita, para mim, aqui. E aí a gente vê uma das primeiras marcas que trouxe na São Paulo Fashion Week, uma modelo gorda. E aí, quando eu olho essa imagem, o que talvez assuste a maioria das pessoas é ter essa modelo gorda, mas o que me assusta quando eu olho, eu não sei se depois desse curso, talvez dessa fala, me assusta é a gente ter se acostumado a achar a imagem da direita normal, porque para mim é uma pessoa doente com anorexia, bulimia, não sei, talvez ela não tenha essas condições, mas é uma pessoa que me aparenta doente, me aparenta passando fome. O que vocês acham? É o que eu penso. Como é que a gente se acostumou com essa imagem, chamou ela de normal, e como é que a gente critica tanto esse corpo e não pensa nessas questões, né? O movimento Body Positive, já expliquei para vocês, né? Que é essa aceitação corporal, da diversidade corporal como um todo, não unicamente relacionada ao corpo gordo, né? Restrita aqui ao corpo gordo. E a gente vê, por exemplo, o meu livro, eu dou um exemplo, mas já está sendo, a Malu Gimenez está publicando a tese dela, que é Lute como uma Gorda, vai ser um livro. Então a gente começa a ter bibliografia sobre isso aqui no Brasil, porque até então a gente tinha muita bibliografia só estrangeira, e nem muita, diga-se de passagem. A gente vê programas de televisão como Beleza GG enfocando a beleza gorda, embora lá mesmo nesse programa tenha casos de gordofobia, só dele existir, gente, é um ganho. A gente vê campanhas publicitárias que tem uma pegada, assim, usando esses termos, muito inclusiva, como a Lane Bryant, que é a primeira loja de moda plus size do mundo, que existe há mais de 100 anos nos Estados Unidos, que faz uma campanha como essa. O meu corpo é o nome da campanha This Body. Esse corpo é feito para arrasar num jeans, esse corpo é feito para ser desnudo. Então, é uma campanha meio ativista e a gente vai vendo isso em várias campanhas da marca, né? Marcas que, de certa forma, podem se promover nessa imagem ativista, mas que, de fato, fazem moda para gordo. Então, elas não são um exemplo de performative inclusion. O que é performative inclusion? Marcas que se apoiam na causa gorda para ganhar dinheiro, mas não vendem roupa para gordo. A Nike A Nike viralizou com o manequim gordo, mas, na verdade, só 8% das malhas da marca são feitas para gordo. Aí é uma performance inclusiva. Não é o caso da Lane Bryant. E a gente vai vendo esse padrão mudar, graças a Deus. Muito obrigada. Deu tempo de terminar a tempo, Ana. Conseguimos. Estou muito feliz que a gente conseguiu ter essa fala, gente. Espero que tenha conseguido abrir muitos questionamentos aí na cabeça de vocês. Ana, tá sem áudio. Eu estou aqui falando normalmente. A Cláudia perguntou, performative, o quê? Você comentou alguma coisa de performative? Performative inclusion. Existe um termo. Inclusion. Ok. Performative inclusion. Lá nos Estados Unidos eles chamam inclusão performativa. É só uma performance. Beleza. Falam, legal. É inclusão real? Essa loja tem inclusão real ou é performative inclusion? Por exemplo, a Nike, que vocês devem ter visto um manequim gordo aí que viralizou, aumentou em 500% os cliques na marca, fez uma imagem de inclusiva bonitinha, C&A fez isso também, aí você vai lá na loja, o que eles vendem mesmo para gordo? Só usando uma imagem para dizer que são inclusivas, né? E entrar nesse movimento que ganha força. Legal. Obrigada, Liana, obrigada pela fala tão construtiva e tantas reflexões, né? Eu agradeço todo mundo que participou desse encontro. Hoje à tarde, eu já vou entrar agora em outro curso automaticamente, mas hoje à tarde eu já vou disponibilizar a gravação e os materiais. As pessoas que se inscreveram como participantes vão ter acesso à nossa plataforma e lá a gente vai continuar as nossas discussões de forma assíncrona, cada um no seu tempo, durante essa semana. São discussões simples, mas bem diretas, assim, pensando no material e todo o conteúdo que a gente absorveu hoje e teve contato hoje. E os participantes também vão receber a gravação, ou participantes não, os ouvintes também vão receber a gravação e essa apresentação, tá bom? Lembro que a gente está sempre abertos à conversa, a recomendações, sugestões de qualquer natureza, tá bom? A ideia é que a gente realmente cresça juntos, colabore, tá? E obrigada por, né, estarem presentes, né, 9 horas da manhã aqui com a gente. Eu espero que a gente tenha atingido a expectativa em relação a esse primeiro encontro. Próximo encontro a gente vai focar mais na parte didática. Eu podia
o material da hoje, por conta do tempo corrido, não deu para eu ler algumas coisas, eu tive que passar um pouquinho mais rápido. Então, eu sugiro que vocês leiam, porque tem o texto inteiro, aí vocês vão vendo, né, a gordofobia médica, outras, essas questões mesmo do Nature Medicine, eu não li, mas tem muitas informações legais, eu sugiro que vocês dêem uma passada por elas. Sim, é um material interativo, tá cheio de link, onde tem link vocês podem clicar e reler, revisitar, tá bom? Esse material é de vocês e também utilizem de como vocês desejarem. Querem utilizar em aula, utilizem, tá? É realmente para que a gente colabore mesmo, tá bom? Então, gratidão, tenham um ótimo final de semana todo mundo e eu espero o pessoal para a gente conversar durante a semana, tá bom? Bom fim de Então, semana. um beijo. Até breve. Tchau, tchau. Até.